penso que se você tá bem, você vai chegar em patamares e você vai controlar. E esse é o desafio, né? Controlar a mente, as emoções, os sentimentos. Eu acho que a gente tem que tentar fazer o mundo parar de ser um pouco essa bipolaridade maluca que a gente tá. Eu realmente acho isso. Acho que a gente tá vivendo tempos perigosos. Você não é que você precise mudar, é que existem os outros lados que inclusive pode te abrir novas mentes. Então cuidado, porque os algoritmos, inteligência artificial, rede social, bababá, só tá te jogando pra você só olhar assim. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao 31º episódio. Primeiro episódio da 31ª temporada. Daqui a pouco eu não vou nem saber falar quanto nome vai ficar assim, número 31, né? Porque você não vai lembrar. Então se preparem. Ó, vocês estão entrando aqui agora, vocês devem estar assistindo, estamos aqui gravando em janeiro, devem estar assistindo em fevereiro. Mas é pra quê? Pra vocês começarem o ano de vocês de forma incrível, com uma história inspiradora de uma convidada sensacional, com outro amigo que vai estar aqui, vai me ajudar a puxar essas histórias, mas o mais importante para ajudar você a se inspirar, refletir e agir. Não adianta ficar com a bunda na cadeira, é para você refletir, agir, inspiração. E a gente sempre fala, se conseguir inspirar uma pessoa pra gente, já tá de bom tamanho. A gente trazer histórias reais para ajudar você na sua carreira e na sua vida, combinado? Então se preparem, que a gente vai começar a 31ª temporada de forma incrível, com uma convidada aqui, muito segredo, muitas coisas. Hoje eu quero saber coisas que eu não conheço dela, mas uma profissional incrível e uma pessoa incrível também. Então, antes de falar dele, só para não esquecer, então você já conhece, vamos falar dos patrocinadores e do apoiador aí ao longo da temporada 2026, porque vocês sabem que eu tenho um cuidado muito grande com quem é patrocinador e apoiador, porque aqui é um ambiente de confiança de pessoas. Então, só podem ser empresas de confiança, ou que eu contratei, trabalhei junto, ou que algum amigo contratou. Então, o patrocinador da temporada aí 2026, e começando com essa, a Motiva BPO. Então, a Motiva já estava no ano passado com a gente, é uma das principais empresas de relacionamento comercial do país. Por que eu gosto de falar relacionamento comercial? Porque não é uma empresa de call center, BPO de vendas. Tô falando de uma empresa que... Qual é o modelo comercial para vender? Não sei. É ser teu sócio? Deixa eu usar digital? Deixa eu usar humano? Então, eles são especialistas em vendas para ajudar as empresas. Então, não é à toa que está aí há mais de 20 anos com a Claro, por exemplo, sendo a principal referência em vendas. Então, obrigado ao time da Motiva por mais uma vez ser o patrocinador do podcast em 2026. E os nossos apoiadores dessa temporada. A Link2Go novamente com a gente. E a Link2Go, um abraço aí, Renan, todo o time. A Ana tá aqui nos bastidores, obrigado. A Link2Go é uma das... Não vou nem falar nem que é startup, porque é a empresa que já vem crescendo aí há 4 anos, uma empresa de analytics. E eu gosto muito porque na minha época o Speech Analytics era tão caro, as ferramentas de sentimento. E é uma empresa que viabilizou a gente levar esse tipo de análise para todo mundo. Então deixa eu fazer uma amostra, esquece a amostra. Em vez de você ficar ouvindo seu cliente fazendo pesquisa, que tal você pegar isso de uma forma full time para todo mundo? E a Link2Go ajudou nisso. Então, obrigado, a Link2Go, por viabilizar financeiramente. A gente que não tinha dinheiro, né? Então, financeiramente com isso. A Bidu tá com a gente desde a primeira temporada. Álvaro, Daniel e agora o Rafa também junto. A Bruna tá com a gente nos bastidores também aqui. A Bidu é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Então, quando eu falo de engajamento, quando eu falo de base de conhecimento com o IA, quando eu falo de gamificação de verdade, principalmente quando eu falo de comunicação, porque as empresas têm muita dificuldade. Pô, como é que eu comunico? Comuniquei para um, até chegar no último lá já mudou o processo. Então tá aí em mais de, sei quantos? 10 países, tem mais de 500 usuários aí por mês. Então obrigado, Bidu, tá com a gente desde a primeira temporada. Vilnô da Cliente SA, obrigado, Vilnô, tá com a gente desde a primeira temporada também, um dos principais. Antigamente era portal de informação sobre a área de relacionamento com o cliente, hoje vários eventos. E ano passado o Vilnô lançou, ano passado, há 2 anos, uma premiação, além da premiação normal especial, que é de maturidade do processo CX, que faz uma consultoria, um projeto super bacana. Obrigado aí, Vilnô, para estar junto com a gente também. Vê se eu esqueci de alguém. Não, Camila, Camix Customer, que tem o CX Taon, que tem o Nicense Estrelas. Você quer virar um palestrante, você quer dar palestra, que quer fazer treinamento, também fazer um trabalho. Camila é a nossa... Ouvi uma vez no LinkedIn, cara, cofundadora intelectual. Falei, cara, então a Camila ajudou a gente desde a primeira temporada, então obrigado, Camila, com o Camix, que, enfim, que tá ajudando toda a gente, Rafa, a gente bombar. Eu acho que não esqueci de ninguém, não. Qualquer coisa, se eu esquecer, eu lembro aqui. E, não, já que a gente tá na primeira temporada, lembrar também aqui da Uso Digital, gente, esse espaço que a gente tá usando aqui, da Uso Space,
É aqui em São Paulo que a gente grava, são 3 estúdios diferentes. Então, você que quer gravar seu treinamento, podcast, tudo isso, vem pro lado de cá, um local incrível. A turma do Uso Space na produção, Emily na produção. Esse primeiro eu demorei um pouquinho mais aqui, porque eu quero valorizar essa galera que vai ajudar a gente em 2026. Legal? Vamos em frente? Não. Cara, calma. Vocês vão conhecer um pouquinho o Fernando Maria, porque senão eu vou tomar esporro do meu filho de novo. Que eu ia falar o seguinte, você que tá chegando a primeira vez, já dá o seu like, já siga o canal, já compartilha com todo mundo, aperta o sininho para relembrar dos vídeos, né? E o mais importante que eu preciso da ajuda de vocês aqui. Comentem se ela estiver escondendo alguma coisa. Ah, não viu no vídeo, mas comentei. Ela esqueceu de falar isso. Porque no início das gravações eu esqueci de falar isso. Meu filho viu uma vez. Papai, todo mundo fala. Por que você não fala isso? Por que você não fala isso? Eu falei, não, então tá bom. Agora tem que falar. Vamos lá? Queria começar primeiro assim. Agradecendo, obrigado, meu amigo. Obrigado por você estar aqui novamente. Consegui vir. A gente vinha tentando encaixar a agenda, né? Pra voltar. O Fernando, já joguem aí, Fernando Alves Conexão, pra você ver o episódio dele, superpoderes dele, tudo isso. A gente conseguiu encaixar pra você vir agora me ajudar a entrevistar essa fera. Obrigado por você estar aqui junto comigo de novo. Que é isso, Wellington. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, por poder participar. Gostei muito quando eu vim aqui, tirar histórias do pessoal, começar a conhecer mais a pessoa que está por trás do profissional. Então vamos lá, estou bem empolgado para saber mais histórias dela e como é que ela vai contar essas histórias para a gente, tá? Então, meu nome é Fernando, eu estou há 15 anos aí trabalhando com projetos, processos e produtos digitais. Fiz minha carreira inteira no mercado de saúde, no mercado telco, e agora estou procurando uma nova oportunidade aí dentro do mercado. Então, em breve vou estar em algum lugar. Quando for pro ar, de repente já está em outro mercado. Já posso estar em lugar, é isso. Boa, legal. Então vamos lá, eu queria, de novo, agradecer, obrigado Maria por você estar aqui. Eu gosto sempre de agradecer por 2 motivos aqui, todos os episódios. Um pela agenda, então eu consegui a agenda, assim, já tinha tentado outras vezes conseguir a agenda e veio de viagem, ela não tá ficando aqui, encaixar. Mas por que eu mais gosto de agradecer aqui? Pela generosidade de você compartilhar um pouquinho quem é você para inspirar outras pessoas. Porque, de novo, a pessoa que me assiste aqui já sabe, vamos participar no evento porque você é diretora da empresa A, porque você é diretora da empresa B, do que você... O cara tá mais preocupado com o teu crachá e com o trabalho do que quem é você de verdade. Até porque a gente sabe alguns eventos aí, e todo mundo que assiste sabe, se por algum motivo você sai da empresa, o nego deixa até de chamar. Não só te interessa o teu crachá. Então, obrigado pela generosidade de você compartilhar um pouquinho quem é você para inspirar outras pessoas. Então, para quem assiste, já sabe que a gente chama aqui rápido rodada de LinkedIn, mas super rápido, só para quem não lembra de você, como você costuma se apresentar aí no mercado, mas depois a gente arranca esse LinkedIn e a gente começa a parte boa. Mas obrigado, que feliz você estar aqui, vai ser uma honra. Eu que agradeço, estou muito feliz, muito obrigada mais uma vez pelo convite, encaixando as agendas, mas que bom que chegou o dia, né? E falar um pouco da gente nunca é fácil, mas é inspirador, porque se a gente, como você falou, se a gente conseguir inspirar, nem que seja uma pessoa que está do outro lado, a gente já ganha nosso dia e a gente fala de propósito. Eu sou a Maria Neves Rocha, eu costumo dizer que eu sou especialista aí no atendimento, porque eu amo o que eu faço, mais de 23 anos construído. Começou aí. Com 10. Mais de 23 anos e eu falo isso com muito orgulho, vou falar um pouquinho para vocês, mas olhando e transacionando com BPOs, grandes BPOs, me deu aí esse know-how de conseguir trabalhar segmentos específicos, categorias específicas, e vim aqui falar um pouquinho da Maria. Boa. Para a gente aprender. Vamos conhecer. Quer fazer a primeira ou faço a primeira? Vamos lá, Maria. Não, calma aí. Tá bom. Calma aí, antes de fazer a primeira. Você vai fazer a primeira. Uma coisa importante. Todo mundo, quem tá assistindo aqui, são pessoas do trabalho, óbvio, mas amigos, familiares e todo mundo tá assistindo. Pra gente não correr o risco de não conectar com todo mundo, se conectar com todo mundo. Apelidos. Meu Deus, Maria. Neves. Não, mas aquele apelido, assim... não tô falando de apelido, que assim, a gente desde a nossa infância tem apelido e tudo. Aquele que é nome. Aquele apelido que virou nome. Imagina o seguinte, você tá andando lá numa rua, no shopping, se você não vê, se a pessoa te chamar daquele jeito, você já vai lembrar, esse aqui estudou comigo, esse aqui trabalhou comigo, esse aqui é da minha faculdade. Assim, eu vou dar um exemplo. Se eu estiver na rua e me chamar de NEM, dependendo eu sei que é a minha família, ou alguém que da minha infância, porque deve ter gente da infância que não sabe nem meu nome. Ou família. Se você chama o Wellington, eu sei que na grande maioria vai ser do Rio, de algum lugar. Porque se for de São Paulo, chama de Well. Aqui todo mundo corta o nome, né? Se chega de São Paulo... Então, sem olhar, você já sabe que tem uns nomes que... De novo, apelido a gente tem de zoação a vida toda. Sim. Mas sabe aqueles que são nome, esse grupo de amigas aqui, se eu tiver na rua e me chamar por esse nome, eu já sei quem é que tá falando. Gente, eu sou do interior, né? Família do interior, costumes de interiorano. Então lá não tinha muito isso, não. Era Maria ou Neves, não tinha muito, não. Mas tem um que
que ficou no colegial há muito tempo. E hoje, quando minhas irmãs falam, aí todo mundo já vira, já sabe que é das nuvens. Que eu tinha um professor de física, que ele ficava me provocando com as notas, e toda vez que eu tirava, já vem ela brilhar com 10 dela, Maria das Nuvens. Porque era Neves, nuvem. Então, se alguém passar e falar isso, eu vou remeter da escola. Então, esse professor, eu tenho uma grande gratidão, porque ele me colocou exatamente onde eu precisava estar, incentivando, provocando, e todo mundo, quando ele falava, vem aqui na frente, todo mundo já sabia que era Maria das Nuvens para apresentar o 10 dela em física. Mas depois que os colegas pegaram também com a turma aí todo mundo pegou, mas era na hora da nota. Sim. Mas pegou sim. Então, hoje, quando você lembra, se você encontra alguém, tem gente que chama ainda das nuvens. Tem gente que cai das nuvens por conta das neves, neve, vai nuvem. E família, chama o que é mais? Cara, Neves. Engraçado que o Maria Neves, ele tem uma historinha boa pra gente contar. Já pode? Pode. Bom, numa das entrevistas aí da vida, na entrevista ela falou, fala teu nome, como é que você chama? Eu, Maria das Neves. Ela, acho que pro atendimento não vai ficar bom o das Neves, né? O som, quando você se apresentar, porque é muito grande. Então, do outro lado vai ficar Maria das Neves. Quem? Das Neves. Ela falou, a gente vai te chamar de Maria. Eu falei, mas só Maria? Aí fui pra casa pensando, e eu voltei, eu falei, vamos lá, Maria Neves. Aí eu falei, então eu tenho uma proposta pra fazer. Vamos no Maria Neves? E aí toda vez, aí pegou de um jeito, em casa, todo mundo na família é Neves, e aí no trabalho e no profissional é Maria Neves. E que quando eu me apropriei desse Maria Neves, todo mundo achava, inclusive nos bastidores, que vinha aquela mulher mais, né, Maria Neves. Quando eu olhava pra mim, falava, você que é Maria Neves, prazer. Mas isso foi muito bom. Nem sabia que era das Neves, pra mim era só Maria Neves. Nem sabia que era das Neves. É isso, porque nessa primeira, eu acho que foi muito boa sacada, porque tem nomes no atendimento, era atendimento voz, que você queria a primeira conexão com o nome fácil. Sim. Quando você começa a botar alguma coisa, o cara do outro lado, é o que mesmo? Aí ele já não te chama, porque fica com vergonha. E aí ficou Maria Neves. E sem dúvida, meu nome, depois da virada do Maria Neves, pra quem acredita nisso, pra quem acredita na minha numerologia aí sem querer, veio Maria Neves. Agora, quem tá assistindo a gente me ajuda. O pessoal da faculdade, o pessoal da quinta série A, B ou C tarde, ficou... Porque Maria deve ter um monte na sala. Não tem nenhum nome que a tua panelinha ficou pra galera dividir, nada? Neves. E quando eu me apresentava, né, que eu vim pro Recife e lá na capital, todo mundo achava que o Neves era sobrenome, e não era, Maria das Neves. E muitos, o Neves, ele pode ser usado como sobrenome também. Então, o Das, ele fica... É isso. E o Das, ele ficava apertadinho ali, a gente deu uma comida e falou Maria Neves, Maria. E toda vez que me apresentava, o Maria era muito... Já que falou um tempo, por que o Neves? O Maria tem alguma história Tem uma história, era da minha avó, uma história muito bacana. E eu ficava pensando, mas meu Deus, por que Maria das Neves? Eu sou tão jovem, Maria das Neves... E eu cheguei pra minha mãe... Nome de velha? Eu cheguei pra minha mãe pra falar sobre isso, já grandinha, assim, uns 12, 13 anos. Ela falou, eu nunca contei isso pra você vai saber agora. Quando eu tava grávida de você, o seu avô, ele tava nas últimas semanas de vida, e tava grávida eu e uma pessoa da família, que era o seu tio, a esposa dele. E aí o seu avô chamou e falou assim, deixa eu te fazer um pedido. Não sabia o sexo. Se for menina... Coloca o nome da sua mãe, Maria das Neves. Se for menino, aí ela falou, foi o inverso? Ele falou, não quero homenagem. E aí nascemos os 2 dias de diferença e ficou Maria das Neves. E aí conta-se que a Maria das Neves era guerreira, forte, decidida. Pronto, aí, todos da família falam, tá aí. Não poderia ser diferente, bateu. Pra quem conhece, bateu. Desde esse dia, quando eu fiquei sabendo do nome, porque eu me questionava muito, eu me apropriei dele e falei, sou eu. Boa. Então deu certo no nome e na numerologia. Deu tudo certo. Então, pra quem tá assistindo, das nuvens, Neves, das Neves, a Maria, e me ajuda a descobrir. Deve ter alguém aí que a galera... O marido chama Maria? Maria. O marido chama Neves. Chama amor, vai. Boa. Mas se aí eu tô andando e alguém falar amor, se eu olho, tá de sacanagem. Amor não vai. Não mas vale. Carinhosamente, amor. Manda aí. Eu queria, naquela hora eu tava pensando, você fala 23 anos vindo de uma carreira, mas lá atrás, quando a Maria, lá no comecinho, o que a Maria queria fazer o que ela fez hoje, ou ela tinha um outro sonho, e aí ela foi se adaptando durante o caminho? Queria saber qual era o sonho da Maria lá atrás. Bom, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito. Eu sou família de 4, né, filhos.
E são 3 mulheres e um rapaz. Eu e meu irmão, a gente sempre vivia vida, ou não estava na sala de aula, ou estava praticando algum esporte. E era o handebol, né? E eu pratiquei muito, quase entro na seleção pernambucana. Também não tinha, mas handebol não tinha isso, né? E eu já era líder, capitã. Então eu queria fazer educação física e saí ali marcada para fazer educação física por essa influência do esporte, etc. E ali meio que descobrindo a educação física e tal, mas eu sempre fui uma pessoa, considerava aquele ouvido aberto, aquela pessoa que aconselhava. Era capitã do time, puxava a orelha. Não, e handebol não é nada assim, nada facinho. Pancadaria. E eu falei, por que não psicologia? Eu acho que tem tudo a ver. E foi a minha primeira formação, foi psicologia. Então eu não chegou a fazer educação física? Não cheguei a fazer educação física, mudei ali na virada. Não me arrependo. Eu acho que até hoje o esporte ele tem uma influência direta comigo, com os meus filhos, com meu esposo. A gente tem essa vida aí. Quem me acompanha sabe, até o pessoal do trabalho mesmo, quando eu posto, quando eu tô ali, 5h20, 5h40, você tá maluca, né? Você chegou de viagem, você já tá correndo na praia, você tá fazendo alguma coisa, mas pra mim é a máxima, mente sã, corpo sã. E aí e aí virou pra psicologia. Por isso que eu perguntei do educação física, porque eu vivi do esporte, eu cheguei a fazer, fiz educação física, depois fui pra marketing, porque você gostava muito, eu gostava do handball pra quando tinha porrada, era uma turma contra a outra, porque handball tu ia lançar e a mão continuava. Era na hora de se infiltrar ali, você dava 90 graus de você. Não aparece também. Imagina a época de escola, briga um com o outro, desculpa galera aí, mas assim, época de escola, porque na hora futebol ainda era muito explícito, vôlei, alguma coisa, mas esse era certo de... E todo mundo vê, não parece ser um esporte assim, mas tem bastante violência escondida assim no handebol, é muito louco. Boa. E que mudou? E assim, só mantendo ainda então dentro da pergunta do Fernando, essa coisa do DNA, quem é o DNA da Maria? Porque você falou assim, da vida da minha avó, o nome veio muito forte. Quando você lembra assim da tua infância, porque era esse DNA de, putz, vamos fazer atividade, vamos estar todo mundo junto, não, vamos cada um para um lado. Como você falou de outros irmãos e outra família, então, todo mundo próximo. Quando você fala assim, pra quem tá te conhecendo agora, fala, na Maria sim, por causa da experiência profissional, não. Isso aqui, se você conhecesse a Maria com 5, com 10, com 12 anos de idade, isso aqui veio da minha origem. O que você lembra, como é que você vê assim a tua origem? E se eu perguntasse pra alguém lá da quinta... A gente gosta de falar da quinta série porque é o marco da infância. É o marco da infância onde as pessoas estão mais... Falam o que vem na cabeça, não é... Porque conforme você vai ficando mais velho, você começa a filtrar mais. Ali é mais coração, né? Vem o que vem na cabeça. Se eu perguntasse pros teus colegas que a gente conhecia nessa época, o que eles iam falar quem era a Maria? Então, o que é o teu DNA? O que era a tua visão? E se eu perguntasse pra eles, o que eles iam falar? O que eles iam dizer, né? Bom, antes, pra te responder, eu queria falar que o esporte e a educação sempre teve muito presente na minha família, sobretudo a influência em mim. Eu era a quarta, né? A finalzinho ali. Mas a leitura e a educação, ela sempre foi prioridade lá na minha casa. Legal. Prioridade. Eu lembro que a minha mãe, quando chegava do trabalho, para acalmá-la, sabe aquele negócio assim, vou relaxar, conto história? Com os filhos a gente acontece muito isso. Ela me pedia para ler para ela. Porque eu já tinha 4 para 5 anos, e eu lia perfeitamente, assim, pausando. Era muito bacana. Caramba. E tinha essa influência da leitura na minha vida, do estudo na minha vida. Ele sempre foi uma prioridade. Eu sempre entendi, eu via falando que o estudo e que a educação leva a lugares e patamares que em algum momento na leitura do cenário você não chegaria. E aquilo entrou na minha cabeça. Então eu levo isso, seja numa quinta série, seja no trabalho. Para mim, eu sempre falo dessa base da educação, de buscar conhecimento, de ler muito e, através dele, descobrir um mundo que não está em lugar nenhum, está nas leituras, na informação, e que você vai conseguir chegar até nesses lugares. Então, para mim, esse DNA, quando pensa na Maria, é uma Maria estudiosa, dedicada, buscando conhecimento. Legal. E eu lembro, a gente lembra até hoje, até brinca em família. E ela não mudava a história, não. Era exatamente a mesma história. Porque eu vivia, eu lia criando, por isso que eu estava encenando. Então, e nunca foi pra esse lado de encenar? Não. Porque sempre, assim, né?
de novo, no interior, costumes muito ali preservados. A gente não tinha isso de fazer cinema, de fazer teatro, não era longe, né? Tem que ser professor, tem que ser advogado, tem que ser... São aquelas profissões que te dão aquela segurança no futuro, menino. Vai lá estudar. Mas as minhas influências são meus pais, sobretudo a minha mãe. E, sem dúvida, a leitura, a dedicação ao saber, ao conhecimento que vai levar a patamares. Até hoje, eu paro no ano e falo assim, vamos lá, qual é a minha programação do ano, onde é que eu quero chegar? Sempre tem um projeto de estudar alguma coisa diferente. E você leva isso para os seus filhos? Levo isso para meus filhos. Coloca isso. Aquela máxima de você não é todo mundo. Você não é mãe, tá na pandemia, eu ouvi dizer, tem meu filho mais velho, um beijo que ele vai estar assistindo, Tiago Breno. Ele dizia, eu lembro que ele estava terminando ali o terceirão, segundo pro terceiro, e ele falava, mãe, vou logo te falar, né? Porque esse ano vai ser meio complicado, os meus amigos, assim, a gente já sabe que o rendimento, eu falei, você não é todo mundo. Depois a gente buscar. A gente brinca nisso, mas é uma forma, para quem está ouvindo, isso é uma forma da gente não desistir nos primeiros obstáculos. Lógico. Porque quem tem medo de estar vencido, já está, né? De vencer, já está vencido ali. E o medo, ele paralisa. Então, sempre digo para eles, não tem esse si. A gente vai trabalhar para não ter o si. A gente vai projetar para dar certo. E os meninos estudam, são meus orgulhos, são super estudiosos. Tiago está fazendo direito, agora se formando esse ano. Direito. Ele queria ou foi influência da mãe? Aí eu vou deixar pra vocês. Aí vai falar, tem que perguntar pra ele. Não, tem que perguntar pro Tiago. Tipo assim, a mãe não influencia nada. E tem uma lista aqui. Desde que não seja esse. Foi bem assim. Você pode fazer o que sobrou pra você. Direito. Eu acho que o nosso papel como pais educadores, ele tem esse papel do esclarecimento no momento de uma escolha tão imatura, né? Que aí, como foi comigo ali, eu queria tanta educação física, eu me achei tanto. Quando eu fui para psicologia, depois eu fui fazer outros segmentos também. Mas olhando para os filhos, você tem que abrir esse leque. Quando você deixa muito aberto, você corre o risco mesmo de você não conseguir direcionar. É diferente de você dizer que ele está fazendo uma coisa que ele não está feliz. No primeiro ano, o Tiago, ele foi um orgulho, o resultado foi super positivo. 4º lugar numa faculdade, 10º lugar no outro. Então, o rendimento no final foi muito bom. E com 1 ano depois de direito, eu cheguei para ele e falei, filha, é isso que você quer? 1 ano e meio, mais ou menos. Quero que você esteja feliz. E ele falou, mãe, eu tô feliz. E agora, batendo um papo, que ele tá formando o último ano dele, já fez OAB agora na primeira fase, já passou na primeira fase. Boa. E aí ele fala, eu vejo sensivelmente que hoje não seria outra coisa a não ser isso. E aí vem muito do direcionamento também, mas você sabendo que as suas projeções, as suas escolhas não podem ser sobretudo dos filhos. Você pode ter uma influência, uma orientação, mas respeita a individualidade. Não, mas você falou um tema legal, e para quem está assistindo, é o tema de você perguntar, assim, acho que a gente viveu períodos, né, e deixar uma coisa puta, aquele negócio de falar da minha época. É assim, cara, a realidade é outra. Sim. E uma das coisas importantes da realidade outra dessa garotada que tá cheia de pressão é a única certeza que você tem é que você vai ter 3, 4, 5 profissões na sua vida e você vai ter mudança ao longo, porque as coisas vão mudar. E por quê? Porque as pessoas acabam ficando muito pressionadas na primeira, eu tenho que acertar na largada, eu tenho que acertar minha faculdade, eu tenho que acertar. Você vai mudar. É legal os pais ajudarem o seguinte, você tem certeza, não tem problema nenhum você desistir para outra. Assim, eu fiz educação física, desistir para fazer marketing, e não tem e o tempo de aceleração do nosso período era diferente, hoje é maior. Exatamente. Cara, você vai fazer advogado, cara, tem um monte de médico aprendendo programação, tecnologia. É isso. Por que mudou? Vai ter advogado. Então é só pra galera não se pressionar, você fala assim, putz, mas eu tenho que acertar na primeira. Cara, o que você faz sentido pra você? Aí o tema, acho que a Maria falou super bem, de orientação. Sim. Ó, isso aqui acontece isso. O que eu faço? Não, o que você faz é você que escolhe, eu tô te explicando. Agora eu posso dar vários direcionamentos. Mas e se lá na frente eu desistir? Ok, se lá na frente você entender porque cada um tem o seu perfil e tá tudo bem. Então é só tomar cuidado e aí, quando quem tá assistindo, as pessoas se pressionam muito ou pressionam muito o outro, gente... Assim, não, é muito difícil. A única certeza que tem é que vai mudar. Vai mudar. É isso. Não, e o que ela falou, né? Você toma decisão de uma faculdade com 16 para 17 anos, por aí. Você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. O resto da vida. É muito pesado, né? Essa É muito pesado. O resto da sua vida. Eu acho que o direcionamento do pai vale
com a experiência que vem junto com o direcionamento, com o suporte da mudança que ele falou, porque vai mudar. E eu acho que é isso, eu acho que esse caminho é legal por causa disso, isso aqui é legal por causa disso, isso aqui é perigoso por causa disso. Agora a escolha é sua. Agora a escolha é sua. E eu acho bem difícil, acho que é uma escolha bem difícil, né? Quando a gente tem que fazer. Eu fiz administração, depois eu fui fazer engenharia, depois eu fui fazer... Gente, aí vai. Então vai um monte de coisa diferente. A vontade, a gente não pode falar, a vontade fala assim, cara, entra no que você gosta, porque eu sei que você vai mudar depois. Isso. Faz alguma coisa. Se gostou e ficou... Maravilha, porra, achou, né? Achou. Agora, se eu perguntasse pra eles, lá na tua sala de aula, ou então pra coleguinhas, amigos da rua, não vale família, perguntasse pra vocês, o que eles iam me falar, quem era a Neves? É chamar mais de Neves ou mais de Maria? Neves, vai. Quem era a Neves? Com certeza uma pessoa dedicada. A CDF sentava lá na frente e ficava assim... Olha o barulho! Não, eu gostava da galera lá atrás também. Eu era do relacionar. Eu ficava no meio. Eu gostava de Já fazer foi pra diretoria várias vezes lá. Algumas, poucas. Não foi, tá bom. Poucas. Teve alguém que teve aqui e nunca foi. Eu falei, nunca foi, né? Eu fui porque eu tava envolvida no meio. Eu gostava. Quando vai no bolo, que eu falo pro meus filhos, ó, se você estiver na turma, se não escolher a turma certa, os amigos certos, o ambiente certo, você vai no bolo. Mas, sem dúvida, eu era aquela que tinha um cuidado de chegar na hora certa. Eu tinha um cuidado de entender o que é que eu ia fazer. Até hoje, para a vida. Onde é que eu vou? Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que saber o roteiro que vai. Então, era uma pessoa ali meio que planejada para poder chegar. Os trabalhinhos, você fazia e você apresentava, você fazia e o outro apresentava? Eu fazia, apresentava e tinha um papel de fazer as outras pessoas também participarem. Sempre. Mas você conseguia aquele coleguinha, não, bota teu nome aí, tudo bem, sempre bota aí. Tem, né? Mas eu sempre tem. Mas tem uma história que eu queria compartilhar, que é muito boa. Eu cheguei muito cansada do trabalho na faculdade já. E eu era já vista aquelas pessoas assim, ó, ela é dedicada, ela trabalha o dia todo, mas chega aqui, ela tira nota boa, ou, né, conseguiu apresentar tal. E quando eu cheguei, neste dia do trabalho atrasada, o que era o habitual, todo mundo já estava formado, as turminhas ali para estudar, para fazer a prova. Eu falei, prova em grupo, vamos lá. E aí falou assim, escolhe qual que você vai, né? Quem chegar atrasado nem assim, ou então tá faltando ali, vai. E aí quando eu fui para tinha uma grande amiga minha que estava nesse grupo, eu peguei ali, comecei a ler a prova e comecei já a falar, gente, só para eu entender, tá todo mundo sabendo? Tá tudo certo? Eu não estudei muito não. Aí outra pessoa não sei, éramos em 5. Eu falei, eu vou aqui anotar, já vou escrever o que é que eu sei, e aí a gente compartilha para discutir, porque eu era dessas. Vamos discutir depois. E aí fizemos a prova, foi super bom, todo mundo participou, tal, passou. E uma dessas amigas que estava na turma, ela falou que aquele dia foi o divisor de águas para ela. Olha aí. Ela falou assim, naquele dia que eu vi você cansada, como todos, você chegou entusiasmada, você chegou e sentou, e você dominou o assunto, fez com que todo mundo participasse. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho um trabalho diferente, hoje eu não trabalhei, eu não me dediquei e cheguei que eu não estudei. Naquele dia, eu mudei minha chave e falei, acabou, vai ser o último dia. Legal. Então, aquilo ficou marcado para mim, porque eu não me percebia assim. Ela dizia, você sempre é a pessoa que está ou falando com todo mundo e participando, mas sempre ali atenta aos professores na frente. Sempre mais a dedicação para aquilo que propõe fazer é um marco, assim. Não, e isso é legal, quando você recebe um feedback genuíno, assim, de alguém que é Foi tão bacana. E ela virou uma mentora da área de psicologia também, foi pro lado organizacional, gosta, né, com segmento de treinamento, capacitação, e até hoje a gente tem contato, e quando ela fala isso, eu fico super encantada, que ela disse, ali você mexeu com a minha vida, falou, se essa menina veio cansada, né, dedicada, sentou aqui silenciosamente e deu uma aula pra gente, porque o exemplo e o teu comportamento exala, né? Fala por si só. Você foi aqui, ó, concentrada, chamou todo mundo para participar, você era o que mais sabia. E você tinha chegado de um dia de trabalho. E eu fiquei pensando, que hora essa menina, que hora ela estudou que eu não estava aqui? Se ela pode, eu posso. Mas esse é um ponto legal que você está falando, porque a gente acaba falando muito nas nossas rodas de amigos, liderança, o exemplo. O exemplo. Porque as pessoas falam, deixa eu te explicar, cara, não precisa me explicar. Se você fizer aquilo, você não precisa falar um A. Não precisa. Porque o teu comportamento, a tua atitude, o que vai fazer isso... Fala pra você. E normalmente você inspira pessoas que nem te conhecem. É verdade, é verdade. Porque essa pessoa tá olhando, cara, olha como é que faz. Olha como é que... Não pode falar.
putz, se faz, então por que eu não tô fazendo? Por que eu não tô fazendo? Então, acho que as pessoas têm que tomar cuidado. E lembra, gente, liderança não é só de cima para baixo, tá? Lateral e tudo isso. A mudança de engajamento e comportamento tá muito ligada ao meio que você vive e às atitudes que acontecem ali. Se você tá ali num grupo que, a pessoa tá sempre buscando, a pessoa tá ali alegre, mas tá estudando, tá não sei o quê. Tem um amigo lá que tá aposentado, militar, não sei o quê, no outro dia a gente tava conversando, e não, calma aí que eu tenho que estudar porque a gente tá com um novo projeto, o cara, sei lá, 50, tanto 60 anos, e eu lembro que num tempo depois, dentro do grupo, o cara falou, não, calma, eu tô separando um tempo também pra estudar, o cara tá estudando e eu não tô mesmo trabalhando. Então você vai fazendo uma mobilização pelo exemplo, e eu acho que isso é uma coisa legal. É óbvio que a gente tem nosso momento, tem nossa juventude, tem tudo isso, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande pra gente não ficar falando e não fazendo as coisas. A gente erra pra cacete. É isso. Aquela coisa do... Como é que era? Casa de Ferreira, espeto de pau, essas porra. É verdade. A gente tem que tomar cuidado com alguns ditados populares, porque senão o nego acha isso legal. Eu falo... Não, cara, isso não é legal. Tem uma fala num filme que eu gosto bastante, Duelo de Titãs, espetacular o filme no final, que ele fala que liderança reflete... Aliás, atitude reflete liderança. Eu acho que quando ele fala isso, ele fala no momento do jogo, mas você fala, é verdade. É verdade. Porque pelo tipo de líder que você é, pelo tipo de mensagem que você passa, pelo tipo de ação que você faz, é o que vai passar. E não precisa ser perfeito, gente. Aí a certeza você vai errar. Ponto. Não, porque o quão sincero você vai ser na sequência e o quanto você resolve rápido depois. É isso. Porque você vai. Manda outra pra ela aí, manda bala. E eu queria saber, eu ouvi você falando do orgulho dos teus filhos, eu queria saber o que você gosta de fazer com eles, porque é legal, né? Estudar, você já falou que é uma pessoa que vem do estudo, você é uma pessoa bem regrada, é o que parece, mas o que você gosta de fazer quando você não tá no estudo? Tirando a corrida, o que você gosta de fazer com eles? Quais são as práticas que você faz com eles? Cara, eu sempre, assim, mesmo... Eu falei de 20 anos, mais de 23 anos, né? Mais de 20 anos aí. Imagina você ter que sair para trabalhar. Minha residência sempre foi Recife. O Hélio conhece um pouquinho bem. Mas eu sempre trabalhei Rio, São Paulo, Minas. Sempre viajei. E eu sempre tentei, eu falei, cara, como é que eu vou ser presente com meus filhos e se fazer presente no final de semana? Então, era daquela minha vida toda planejada ali, quando dava 7, 8 horas da noite, tinha que ter a chamada de vídeo, tinha que perguntar da tarefa, tinha que ajudar, tinha que ser aquela mãe mesmo na ausência. E quando eu chegava, quando eu estava em casa, eu adoro. Além de sair a gente gosta de comida, a gente gosta de ir para restaurantes juntos, em família, de comer uma boa massa, de frutos do mar. Então, esse é um passeio. Mas a conversa, o diálogo, esse não tem que faltar. O que você... Maria, você troca qualquer coisa, nós trocamos. Eles vão pro meu quarto, eu vou pro quarto deles, e aí são duas idades, são 8 anos de diferença. Eu tô falando de Tiago e Breno. Breninho tem 13 anos. E aí teve uma lacuna aqui. E a gente vai conversar mesmo de tudo, e não só aquilo. Como é que foi? Legal. Aí eu falo pra ele, elabore. O que é legal? O pequeno, legal de quê? Me fala. Não, mas sei lá o que é legal. Eu falei, então, e o futebol hoje? Teve alguma coisa, mas e lá na sala? Então, a gente tem sempre um bom papo para contar, uma boa história para contar. Seja a gente pega um tema político, seja porque a gente pegou um caso que é alguma coisa que estourou, uma reportagem, ou algo deles, mas a gente mantém. Eu acho que é o melhor lugar que a gente pode estar é conectado com o outro. E essa é a relação que eu tenho com meus filhos. Então, legal. Poderia responder para você que é viagens, que a gente tem a nossa programação de uma vez no ano a gente viajar. E é massa, porque a gente é mochileiro quando a gente vai. Eu me surpreendo. Não é negócio, não. E tem notas. Quem foi o destaque da viagem? Que legal. Se é o esposo, se é o mais velho, se é o mais novo, se sou eu. E aí agora todo mundo, a gente foi para o Chile há 2 anos atrás. E eu tive a melhor nota, porque eu não reclamei nada, botei mochila e era assim, a gente ia pra andar logo ali. Aí esse logo ali não era um piscando o olho pro outro, era pra andar. E aí a gente foi efetivamente descobrindo os lugares, a gente fez um roteiro. E era a catedral, era o palácio, era aquela cafeteria, era aquele lugar do drink maravilhoso. E cara, quando você viaja... E o melhor é isso, a nota máxima foi porque não reclamou de nada, né? Bem assim, e seus filhos, minha mãe reclamou, reclamou de tudo, mas é amável, e sempre eles falam, né? Sou muito amável, porque ser amável, sabe dialogar, sabe conversar, é que é nesse lugar aqui que a gente vai se encontrar, que a gente vai falar, que a gente fala das frustrações. Eu já falo muito com meus filhos sobre a terapia, sobre a importância disso, sobre botar pra fora. Eu não consegui dormir ontem, essa semana foi pegada. Por quê? O que você tá sentindo? O que é que te desconfortou? Se você botar pra fora, fica melhor. Então, o melhor lugar, o melhor hobby que a gente tem
é nessa conexão da nossa conversa. E que legal você levar por esse caminho, porque é um caminho quase que impensável, se a gente for pensar alguns... Não é isso? Quando você me perguntou, eu falei, pô, eu poderia dizer coisas que a gente gosta de fazer, coisas em família, mas eu acho que a gente se acha ali e o melhor lugar é nessas conexões da conversa mesmo, a papo. E um bom jogo também, é isso, às vezes é jogando. Eu sou um desastre, não vai ficar ali acompanhando a treta pra fazer com o esposo, com eles, que é super competitivo também. E é ótimo que você tá trazendo uma qualidade que talvez seja o grande problema da humanidade, que é a comunicação. Pois é. Talvez seja o grande problema, a falta de comunicação, o distúrbio entre a comunicação, né? O ruído. E de novo, né? A gente precisa cuidar. Quando a gente avalia e vê grandes e bons profissionais, pessoas que se destacam e que você vai buscar nessa origem, tem alguma coisa especial que aconteceu. Sobretudo ali no âmbito familiar, que é a nossa base. Ali ninguém vai ter a família perfeita, as questões perfeitas, todo mundo teve alguma coisa ou alguns perrengues. Mas é dali que sai, né? É dali que dá o primeiro start. A primeira sociedade, ela é familiar. Sim. E aí, sendo familiar, tem a questão dos respeito, o respeito, são as orientações pequenas que vai levar para o grande. Então, eu vou nesse caminho, eu vou nesse propósito de fazer as boas conexões em casa para que eles se tornem pessoas do bem, pessoas corretas, que eles busquem a felicidade deles e que se eles estão felizes, a gente está feliz também, então... Sem dúvida. E esse é um tema legal que, assim, a gente até falou isso uma vez aqui, é o tema de você também fazer algumas memórias afetivas, não só a orientação, mas acho que faz parte da nossa vida, em momentos críticos, você tentar buscar algumas memórias boas. Então, você criar uma rotina, criar algumas coisas, tipo, eu tento lá, quando eu consigo levar os dois pra jogar bola comigo. Beleza, todo domingo, e de repente vai estar 50 anos, quando eu ia domingo de manhã jogar bola lá junto, quando a gente sentava, porque a gente sabe que o nosso momento é pra cima e pra baixo, e às vezes as pessoas, na hora que tá assim, cara, lembra aquele momento que era legal? Lembra isso aqui é legal? Inclusive no ambiente profissional, gente. Até porque hoje em dia, você não precisa falar aqui que aquele blá 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 de separar a vida profissional pessoal já, ainda bem que isso acabou. Mas você criar memórias afetivas também dentro do seu ambiente profissional pra galera, cara, você tá reclamando disso, mas lembra que a gente, sempre comemora quando tem alguma coisa, tá sempre junto aqui fazendo algumas atividades. Então, esse tipo de coisa é importante pra nossa vida em milhões de momentos. A gente ter essas memórias afetivas, fazer algumas ações recorrentes e ter essas memórias afetivas pra na hora do bicho pegar, a gente de vez em quando, deixa eu puxar essa gavetinha aqui. Eu já sei que... Cara, isso aqui era uma coisa legal. E que depois isso vira uma bola pra você fazer isso lá anterior. Pra te dar gás, pra sair de um buraco que você pra te dar gás, porque um dos grandes problemas, e até essa pergunta emendando, que assim, as pessoas às vezes, ela tem um problema que não é problema, ela fica cavando até virar o problema, porque assim, não é problema, mas ela não sossega enquanto aquilo não virar um problema. Ou tem problema, mas por falta de comunicação que você falou, a pessoa tá do lado. Mãe, me tira uma dúvida aqui. Pronto, resolveu o problema. Mas não pergunta. Deixa eu ser o super-herói, deixa eu resolver isso. E às vezes o orgulho fala muito mais alto. Ou realmente tem um problema grave e que precisa de ajuda. E ninguém é perfeito. E aí a minha pergunta pra você é o seguinte. Teve algum momento na sua vida, profissional, pessoal, qualquer coisa, que fala assim, Fudeu, deu merda. Aquela que fala assim, cara, ficou sem dormir, A gente que vem pro lado de empreender, isso acontece várias, mas assim, do lado, o que for, apareceram várias histórias aqui, enfim, arrepilante. Mas mais do que o problema, é assim, como você saiu? Porque, como de exemplo pra galera, porque acho que todos nós temos problemas, uns mais, uns menos, e tem momentos que assim, sabe aquele de você ficar sem dormir algumas noites e... Cara, tem saída. E às vezes você toma a decisão errada, porque em vez de você buscar saída, você busca o conforto. Como é que eu consigo dar passo pra trás? Como é que eu volto pro lado de... assim... É bastante difícil até você começar a achar esses momentos pra dar o passo pra trás, porque a gente não tá acostumado a ir pra trás. Não, é porque a gente só... que hora que é a hora certa de dar um passo pra trás? Então, eu acho que a pergunta dele é bastante pertinente no aspecto, assim. Você tem algum momento que você lembra? Algum momento que foi assim... Deus. É porque você só cresce no desconforto. Exato. Você só se torna uma pessoa melhor se você num ambiente de desconforto pra você mudar. Porque se tem um desconforto, você quer correr atrás do conforto e voltar pra trás, você não vai evoluir nunca na vida. Perfeito. Cara, tem diversos. A gente tem muitos. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de que terão problemas, erros vão acontecer, e que nesse momento é muito importante você ter calma. Pra você ler o cenário de que marcha você bota. Pra onde você vai? Que você vai dar um passo atrás, mas reconhecer que é importante.
Mas eu tenho, desde uma escolha, seja profissional, de mudar para um lugar, você pensar que estava fazendo a melhor coisa, e quando você chega lá, opa, tô só de novo. Como é que vai ser essa temporada? Mas eu achei que fosse, porque tá perto, mais perto de casa, mas era um perto longe. Eu falei, e agora? Ressignifica. Não fica com aquela malinha da reclamação junto com você. Primeiro é reconhecer, porque quando você não reconhece que tá na merda ali, né? Que tá acontecendo uma coisa que não tá boa, você sofre porque você não reconheceu. Aí você fica alimentando. Opa, reconheci. Não foi uma boa escolha ter vindo profissionalmente para esse lugar, para essa situação. Tá bom, como que a gente resolve? A gente vai dar o nosso melhor nisso aqui, mas a gente já vai procurar possibilidades de reinventar ali o novo trajeto. Então, para mim, não tem muito segredo. No desespero, no medo, ele não pode lhe paralisar de novo. Nesse caso, quando você fez uma escolha de viagem, mudança diferente, e quando chegou lá, pô, não era nada disso. Não era nada disso, e agora? Que você já fez toda a mala, já fez tudo. E já tá lá, né? Já tô lá, e agora? Vive. Vive sem sofrer, porque é a escolha que não dava. Agora, não. Já sabia que não podia dar um não, mas que eu ia ter que fazer uma trajetória sem lamentações, dando o nosso melhor, mas já procurando outras alternativas, porque você precisa estar feliz. Eu acho que esse tem que ser um recado da vida, né? Eu digo para meus filhos, digo para o profissional, a gente precisa estar cuidando da nossa vida para a gente estar bem, estar feliz. Se a gente está feliz, a gente vai dar o melhor no trabalho, na família. Sem dúvida. Mari, e o que é? Desde pequena, né? Eu falava, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ter para ser feliz? E aí eu dizia, né? Olha, eu quero casar, eu quero ter filhos e eu quero conquistar minhas coisas. Estava lá no princípio básico dessa felicidade. Aí eu cheguei num dado momento, eu casei, tive filhos. Eu falei, sou feliz? É isso aqui? Que a gente questiona o que é felicidade. E felicidade está nas coisas pequenas. Perfeito. Nas memórias afetivas, na condição que você vive. No dia a dia que você olha e fala, Senhor, obrigada por eu estar aqui, vivendo esse dia, inspirando pessoas, falando um pouquinho da Maria, escutando um pouquinho vocês, ter propósito da vida. Sim, sem então, acho que é por aí. Agora, como é que a gente descobre as coisas? Fica escondendo os negócios? Já rolou um Mari. Mari, ó. Quem é que chama de Mari? Cara, já teve a profissional, que era Maria. Falando? A Maria, aí alguém falou, Mari, posso chamar Mari? Pode. Então tem gente que chama de Mari. Mas deve ter sido Pauli. Alguém de São Paulo, Pauli Paulistano, sei lá o que é. Você acertou. Porque é daqui, não? Aqui todo mundo corta. Você acertou. Corta. Tem uma grande amiga que foi amiga minha e quando ela conectou comigo a primeira vez, a gente fazendo uma seleção, ela falou, vou te chamar de Mari. Só ela chamava de Mari. Aí então depois foi pingando um aqui, outro. Mas não é nada que a pessoa passe, Mari, eu olho. E desses todos, qual que você mais gosta? Mari, Neves, eu gosto de Maria? Maria Neves. Aí, pronto, porque aí é o que deu certo. Eu gosto de Maria, por ser um nome, né, me representa. E o Neves é o que eu carrego daquela dúvida. Eu falo, eu tenho que me apropriar dessa minha origem. Esse meu nome é Maria Neves. E é legal que você falou que tem alguns nomes que o pessoal coloca, que só uma pessoa coloca, você não olha de jeito nenhum. Nossa, e fica insistindo. Eu tive uma colega que trabalhou comigo, meu penúltimo nome é Soriano, né? E ela era mineira, ela chamava de Sori. Aí é Sori. Aí como é que eu vou olhar pra quem sabe? Ela cismou com Sori. Tá bom, né? Ela gostou. O Fábio da Motiva, ele é a única pessoa... Acho que foi ano passado, a pessoa chama de Tom. Hoje ele, numa roda de conversando com o Tom, e eu nem olhando, ele falando, tô falando contigo, mas... Tom? Mas que é Tom, meu Deus? Ele cortou o final. Vai ele Tom. Eu falei, caralho, da onde você tirou isso? Assim, e aí, acho que a irmã dele chama, cada onde você tirou essa ideia? Ficou, só chama. Então vai lá, manda outra. E aí, agora, pensando, né? Como é que você... Qual que foi o fato relevante ou o caminho que te levou da psicologia a você começar a fazer o atendimento? Como é que foi esse caminho aí? O meu foi sinuoso. Foi bastante sinuoso. Aí eu queria saber o seu, como é que foi? Cara, o meu foi uma rota de fuga para eu ter mais tempo para estudar, acredita? Acredito. Então, o call center, o atendimento, ele dá essa possibilidade. Se a gente olhar, é o primeiro emprego, a primeira oportunidade, com a carga horária por dia de 6 horas, vai lá, falei, é ali. E aí, quando eu fui pro call center pro atendimento, uma grande amiga minha estudando, eu lembro da cena, tinha largado o trabalho, trabalhava o dia todo em shopping. E quando eu cheguei na sopa da faculdade, aquela sopinha que você pega antes para começar a aula, 6h30, 7 horas, quando eu cheguei lá, que tava lá com meu livrinho, ela chegou e falou, cara, eu tenho uma pra te contar, você sempre chega muito corrido, tal. Eu trabalho com atendimento, eu trabalho no call center, tal. É um atendimento pequenininho, mas é bem, dá para você continuar estudando, a gente se dedicar pra faculdade, e você conseguir aí ter uma carga horária que consiga conciliar. Eu falei, vou. Teste. Gente, destemida, sim, extremo. Você gosto. E você já trabalha nessa empresa tanto? Vou. Por quê? Porque eu queria estudar.
Boa. Porque eu sabia o caminho qual era. Falei, eu quero minha graduação, vou continuar, estava tudo muito certinho na minha cabeça. E eu entendia que eu ia para a área organizacional, psicologia era clínica organizacional, a turma do organizacional já fica mais na turminha aqui, falei organizacional. E aí foi aí 2, 3 dias, foi. E aí dentro dessa história, tem uma história muito boa para contar, que é o seguinte, quando eu entro nessa vaga, essa vaga era tarde, e largava de 20 horas. Eu falei, na hora da faculdade, o que é que eu vou fazer? Então, ali a gente tá fazendo as últimas provas, ia pegar ali as férias. Eu entrei, me contratei e falei, olha, eu vou entrar. E vamos ver o que vai dar. E vou buscar uma vaga, vou dar o meu melhor. Porque tem uma história de dar o meu melhor na vida. Seja, eu amo trabalhar nessa empresa. Ame trabalhar no seu CPF, ame trabalhar como pessoa. Porque a Maria Neves, que está no mercado, o Ed, as pessoas vão lembrar, independente, pode até correlacionar onde você... Lógico. Mas eu lhe vi em algum lugar, então trabalhe por amor, por prazer, faça bem feito. Então eu entrei, né, nessa vaga e comecei a estudar. Eu falei, quando começar as aulas, vamos lá, vou dar o meu melhor. E o meu melhor era ser a melhor do atendimento. E eu entrei para fazer cobrança. Olha... fazer cobrança. Para vender, você foi para cobrar. Para cobrar. Aí fazia lá o meu melhor e foi destacando, e já chegando o começo das aulas. Falei, meu Deus, agora. Aí fui lá conversar com a minha supervisora, falei, então, tem uma coisa para contar. Eu gostaria de já ficar aqui na fila, na lista, para ir para um horário. Ela falou, você entrou agora, você já sabia. Eu falei, não tô pedindo isso, não vim aventurar. Eu vim dar o meu melhor, tal. Ela disse, não, você até tá fazendo um trabalho diferente, tal. Combinado. Mas não tenho. Tem outras pessoas aqui que têm. Falei, Deus, só para aqui que eu tenho que resolver esse assunto. Que eu tenho que continuar trabalhando, dar mais tempo para estudar e vai dar tudo certo. Passei uns 2, 3 dias incomodada ali. Quando eu acordei, eu falei, já sei. O que é que eu vou fazer? Como eu sempre gostei de fazer muitos amigos, eu saí conversando com as pessoas que trabalhavam de manhã e que tinha aquele posto de trabalho e que não tinha outra atividade. Falei, cara, deixa eu te falar, te pedir. Olha, faço faculdade, me mudei agora para Recife e tal, quero tanto que dê muito certo. Será que você não consegue trocar só um dia na tua escala? Só um dia, porque troca por dia. O cara, me fala qual dia. Aí fiz uma tabelinha e botei, fulano, trocou comigo na segunda. Aí chega lá para você, outra pessoa. Cara, tudo bem, não sei o quê, contava também uma história, todo mundo já me vendo falar. Agora que eu só tenho terça a sexta. Aí a pessoa, bota na quarta. Peguei lá meu plano, consegui cobrir toda semana. Cheguei lá nela de novo, ela falou, de novo? Você veio... você veio aqui de novo para falar o mesmo assunto que eu sei, me desculpe, me perdoe. Mas olha, queria tanto, tenho certeza que você está aqui, me dando oportunidade para uma pessoa que quer estudar, mas também quer se dedicar ao trabalho. Deixa eu dizer o que eu trouxe como solução. Fala aí. Falei, tem uns amigos meus aqui que conseguiram trocar. E eu já tenho aqui uma tabelinha, eu vou conseguir cumprir até aparecer uma vaga. Mas óbvio, dentro do que você analisar. Ela olhou pra mim, tipo assim, como é que ela saiu com essa? Não tinha o que falar, né? E aí eu passei 3 meses. 3 meses? Só na tabelinha. Só na tabelinha, com alternativas no plano B. Efetivamente, eu tava feliz da vida. E todo mês, quando terminava, findava o mês, que eu agradecia, Senhor, muito obrigada, eu pegava um chocolatezinho entregava pra cada pessoa. Pra gente ser grato para as pessoas que passam na nossa vida e mudam. Sim. Porque naquele momento é que elas estavam fazendo... se de repente tivesse 2 ou 3 pessoas que não conseguissem, você não tinha conseguido. Cara, não tinha conseguido. Conseguiu a vaga, eu migrei por hora da manhã, foi uma festa toda, todo mundo sabia do meu perrengue. Eu sentava na posição de trabalho todo dia, numa posição diferente. Na verdade, eram 4, porque tinha um dia lá, enfim. Então, foi muito satisfatório aquele plano B ali que eu criei como alternativa. Então, eu sempre fui uma pessoa de, deu errado aqui, o que é que a gente vai fazer para resolver? Não chora. E é legal, Maria, você falando isso, porque assim, a gente fala qual é o meu presente, né? O podcast, eu falei pra um monte de gente que mudou minha vida, pensamento meu de vida, as histórias que passaram aqui. E o que nesses, sei lá, mais de 300, quase 400 executivos passaram aqui, tá muito ligado ao que você faz, a sua atitude, né? O que você conhece, né? De onde você vem, né? E você falando esse tema de estudo, porque eu tinha escutado aí, teve uma discussão recente, o tema daquela discussão de escala 6x1 e 5x1, e uma pessoa falando, não, porque eu não tenho tempo de estudar. Eu falei, para. Que assim, vamos lá. Vamos separar aqui as exceções pra turma do gato gago não ficar enchendo o saco. Mas assim, uma coisa é empresas que sacaneiam funcionário, blá, blá, blá. Existe de tudo. Assim, normalmente o cara que faz escala 6x1 do 5, o cara trabalha só 6 horas. Então o cara faz isso porque a pessoa tá falando que não tem tempo pra estudar. Eu falei, cara, mas é o contrário.
Se você faz isso, é que te dá mais tempo pra estudar. Mas a pessoa começou a querer dar uma... Então, assim, como é que eu vi uma frase uma vez? Pra cada resolução tem 10 justificativos pra não... Cara, para de justificar do que não fazer. A chance da tua vida de estudar é porque você tem uma escala onde você só trabalha 6 horas e você só... Então você pode estudar, você pode descansar, porque ia pra uma linha de justificar... Porque a pessoa só tá... Não dá. É justificativa. Esse é o exemplo assim, cara, não tem o que fazer. Não, tá, mas o que é possível fazer? Como é que eu saio desse? Então, é porque a mentalidade nossa, ela tá muito ligada do que, não deu, ou terceirizar as responsabilidades. É isso. Deixa que os outros resolvem pra mim. Porra nenhuma, cara. Resolve você, cara. Tem sempre a turma da reclamação e tem aquela turma, eu gosto muito de trabalhar com dado, né? É dado 44 horas semanais? É dado. Maravilha. Então, como é que eu resolvo o meu problema dado 44 horas semanais? Vou ficar reclamando das 44. O dado é dentro do aspecto. Então, eu acho que é isso. Eu também gosto desse pensamento. Como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo isso? O problema vai aparecer. O problema já aconteceu. Agora, como é que a gente resolve? Dar o nosso melhor. E eu tava muito decidida. Eu falei, eu entrei numa vaga. Eu não vou ser injusta, nem vou ficar enchendo o saco aqui. Mas eu sei que eu vou achar uma solução. Mas, enfim, eu estava muito decidida que se eu não conseguisse uma solução, eu não ia ficar enchendo o saco, se era pentelho que ficasse, olha, não. Eu, iria para um outro caminho. Mas veio o plano B. Exatamente hoje, eu faço isso com meus filhos, faço no trabalho também. Conhecimento, ele para em você, você tem que largar e provocar as pessoas. Aquela pessoa que tem o gestor, o líder, executivo, que tem medo de ser, ele fazer uma linha sucessória, desenvolver as pessoas, descentralizar, isso é para a vida. Meu filho, eu sempre provoco quando eles começam a me falar alguma coisa. Mamãe, deu problema, você que eu... E aí, né? E aí? Qual é o plano B? E é importante, interessante que o Breno, que tem 13 anos, ele já vem com tudo pronto já. Ele falou, mãe, já manda aqui, ó. Mãe, escuta, eu vou na casa do fulano, tem um trabalho, realmente é para nota. Fica tranquila. Eu já falei com fulano e fulano que a mãe dele é sua amiga. E a gente vai lá, ele passa aqui, tudo. Maravilha. Ele passa aqui, ela pega a carona, você só precisa ficar tranquila, ficar falando com a mãe dele. Só me bota no gol. Só falar com a mãe dele, mas tá tudo resolvido. Carona, tudo. Ótimo. Mas isso vem do incentivo adoram a área de suporte. Eles têm qualquer tipo de problema, eles mesmos entram. Mãe, entrei lá no suporte, fui num desses jogos aí, ele tava contando, tava indignado, que ele tinha que participar de um campeonato, e ele tava sem o ranking dele, que ele era bronze. E quando ele jogava, tava lá o bronze. Quando ele entrava pro campeonato, você não tem categoria. Aí ele falou, tem que entrar no suporte agora. Bom dia, gostaria de registrar que eu estou sem o meu ranking, sem a classificação. Me pediram 24 horas. Aí 24 horas, cadê? Nada. Eu fui de novo, gostaria. 3 vezes que eu entrei aí, mãe, no terceiro eu tive que um discurso mais apertadinho. Eu já fui dizendo... Já conhece a mãe já deu... Cara, mas eu fico tão feliz que eu poderia passar a manhã toda aqui contando pra vocês diversos casos resolutivos que eles têm. Que bom. Com atendimento, seja na Apple, sabe, na Stanley agora, em outros, várias marcas que ele consome, e eu costumo dizer pra ele assim, a gente é consumidor, a gente sentou no lugar, a gente está consumindo. Você precisa, o processo de falar, ele agrega a empresa a aprender, os profissionais melhorarem. Você foi muito bem tratado, dá um elogio. Fala que a pessoa está bem, incentiva. De repente, o dia da pessoa não está sendo nada bom e você chega e fala, cara, você, parabéns. Do contrário, deixa eu falar uma coisa. Recentemente, agora estava no restaurante, toda a mesa tinha falado, e a gente adora almoçar nesse lugar, do ponto, alguma coisa ali com proteína. E aí ninguém falou, não vamos falar não, porque só foi dessa vez, não vamos. Eu fiquei com aquilo, eu falei, mas eu vou perder a oportunidade. Ficamos nós, todo mundo foi embora, ficamos eu e uma outra pessoa, e quando o gerente passou, gentilmente falou, deu tudo certo. Eu falei, sempre, que é sempre custoso, mas eu queria fazer uma contribuição. E aí eu farei uma reclamação, fala uma contribuição. Eu falei, olha, todos, unânime, falou sobre o ponto, tem alguma coisa que mudou? Ele falou, a senhora tá certa. Ninguém reclamou hoje, mas eu percebi que nos pratos todo mundo deixou. A maioria que eu olhei deixou aquela. E aí ninguém tinha dito. Aí eu correlacionei que não estava bom. Aí a senhora vem aqui, você vai lá e faz a observação.
Então, meus filhos são desses e eu encorajo as pessoas que estão comigo de exercer esse papel, mas ser esse agente transformador na vida das pessoas, seja pelo feedback, seja pela melhoria, seja você tá na empresa ou dentro de casa. Então, traga o plano B para sua vida. É isso. E você não sofre muito tempo com a mala da angústia e da lamentação. Pegando do gancho que você falou lá no começo, isso é reflexo do que você tá passando para eles. Acho que a resolução dele é o que nem eu falei, atitude reflete liderança. E eles compartilham, e eles compartilham também. Eu sempre peço para ele compartilhar quando a gente está em família, final de ano, que todo mundo se encontra, sempre tem, eles já viram, falam assim, e aí, qual é a boa? Aconteceu alguma coisa? Ele levanta a mão, tem acontecido uma coisa. E ele conta casos assim, de ir atrás e pegar o protocolo, de acompanhar, seja isso, ou seja... Tá com talento na sua mão. Tá cheio aí. Daqui a pouco vai contratar pro time lá de suporte, né? Muito bacana. Já vem minha mãe, ele já fala, ela reclamar. Só pra não perder esse time aqui, eu queria só pra quem tá assistindo a gente, isso depois ainda sai pra corte. Deixa eu lembrar 4 coisas que ela respondeu agora nessa pergunta, que a Maria respondeu essa pergunta. Primeiro, tá ligado à atitude. Não terceirize seu problema, a responsabilidade é sua sobre as coisas. Segundo, você precisa resolver o problema, não é pedir que os outros resolvam para você. Então, assim. Terceiro, você não precisa mudar do que você está fazendo para resolver. Porque é muito comum... Esse tema que você falou é muito comum. Então, deixa eu procurar numa outra empresa agora de 6 horas que eu consiga trabalhar pela manhã. É mais fácil. É mais fácil. Deixa eu agora disparar meu currículo para um monte de lugar. Gente, já tem essa experiência aqui, tem algum lugar de manhã, é muito mais fácil. Sim. E, normalmente, o mais fácil não quer dizer que vai te provocar, porque eu tenho absoluta certeza que essa sua atitude lá fez com que você se dedicasse mais e, novamente, na faculdade, eu tenho certeza que inspirou várias outras pessoas ali. Cara, olha o que ela tá fazendo, por causa para poder continuar estudando. E a gente aqui com a bunda sentada sem estudar, sem fazer nada. Cara, não tem milagre. Não tem milagre. Eu vou fazer isso até acontecer. E o tema do 4º ponto, agora você estava falando dos seus filhos, de como é que eles respondem, de como é que eles vão lá e correm atrás do tema sozinho. É um cuidado muito grande que a gente tem que tomar em não fazer as coisas também para os outros quando você está numa posição de liderança. Em orientar as pessoas, cara, vai lá, resolve o seu problema, cara. Vai lá e corre atrás. Perfeito. Vai lá e evolui. Eu já falei 1000 vezes aqui, muito do tema da teoria lá da Caverna do Dragão. Tem vários temas, né? Tem normalmente 4, 5 itens, mais o tema do Mestre do Mago. Tipo assim, não vai morrer? Calma aí, eu não vou deixar você morrer. Mas tenta as outras. Não vai deixar você morrer? Vem lá o Vingador, deu outros. Deixa eu te falar. Não vou deixar. Agora todo o resto. Não vou deixar você morrer. Não. Fogo. Já que você tá aqui, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Ih, sumiu. Aprende, vai lá e resolve. Então é só tomar cuidado, que quando a gente quer proteger demais, seja filhos ou seja os seus liderados, você não ajuda ele a se desenvolver. Você faz uma juniorização de vários cargos. Você não ajuda o cara a se desenvolver. Se você ficar assim, cara, me dá um mastigado pra eu só pegar e executar. Cara, ok. Você vai ser um eterno fazedor de coisas. Então é só tomar esse cuidado aí. Tem um exemplo bem clássico agora. No fechamento do ano passado, a gente fez uma reunião estratégica. E daquele momento ali eu falei, gente, já vai preparar o 2026. Vamos sentar com a liderança, mas eu gostaria que a gente fizesse juntos. Vamos fazer juntos. A gente já tem as nossas metas, mas eu queria que a gente aqui botasse o método, entendendo o que é que funcionou, o que é que não funcionou, e a gente fazer nosso plano, nosso operacional. E naquele momento, quando a gente preparou tudo, que a gente chegou na hora H, eles acreditavam que a Maria que ia apresentar. Eu falei, não, quem apresenta são vocês. E aí foi tão bacana ver reflexo, porque você tem que dar, né, o espaço do outro errar, do outro acertar, com as armas que ele tem, que ele aprendeu. Deixa aí, depois vai se aprimorando. E aí, a todo momento, eu era só essa facilitadora no desenvolvimento deles. E eles foram. E foi um evento, assim, fantástico. Perfeito. Passamos o final do ano e agora a gente está replicando para as outras camadas. Que legal. E assim foi. Ver um supervisor nosso, um coordenador nosso, vendo a etapa, passando as etapas. E eles falando assim, gente, isso dá uma satisfação, um orgulho tão grande. Que o conhecimento está batendo em você e que você está transferindo melhor. Você está transformando a vida daquela pessoa. Num profissional melhor, num cara que está buscando a criatividade, como ele fala, respeitando a individualidade dele. Então, eu acho que isso é um caminho fantástico, assim, para um sucesso. Você pensa assim, o que é um sucesso? O que é um sucesso para você, Maria? Tá ligado a um propósito. É você rampar e você ver que tem pessoas que vêm com você, que você muda vidas, que ela abre portas de ter coisas que ela percebia que não tinha, de chegar em lugares, mas como? Por ela. E não por você como facilitador. Agora, abrindo as possibilidades. Agora, até pra gente... Bom, se deixar aqui, a gente vai até amanhã. Eu tô falando aqui, a gente indo aí pras retas finais aqui das perguntas, seguinte.
você, óbvio que, enfim, eu conheço, é inspiração, você falou muito dos seus filhos, é inspiração para muitas pessoas, mas tem alguém em algum momento que, assim, foi inspiração para vocês? E, assim, aí tirando a nossa família sempre tá muito próxima, assim, além de familiar, alguém que marcou você em algum momento, inspiração, porque as pessoas confundem muito, né? E principalmente a gente sabe que só conhece o Brasil quem sai das grandes capitais, e as pessoas têm aquela muito... A inspiração é um super executivo, ou quem tá na televisão, ou quem tá não sei aonde, e às vezes um amigo, um colega, o seu Manuel da padaria, a Dona Maria, enfim, é muita inspiração melhor do que muitas outras gente, né? Teve algum cenário que, assim, putz, pessoas que inspiraram vocês, ou onde você busca algumas inspirações? Porque eu acho que gente, eu tenho um mantra que, assim, ninguém faz nada sozinho. Pô, aquela coisa, se eu sou super-herói na vida real morre. A gente tudo tá ligado ao passo anterior, é atitude, a gente busca aqui, não sei o quê, mas a gente tem um conjunto de pessoas que são a gasolina do foguete, que vai ajudar em algum momento a gente ir. E assim, então quem é inspiração pra você? Quem foi em algum momento alguém que falou assim, porra, essa pessoa, por não responder nada, mudou minha cabeça. Eu lembro que teve o Benção teve aqui gravando com a gente, e a gente falou do negócio, aquele que deu o que deu um buraco e você saiu, ele tava comentando sobre o nascimento do primeiro filho dele, que foi prematuro, sei lá, 4, 5 meses, sei lá, ele falou que foi um negócio que ele no hospital tava mais preocupado que se a esposa tá bem, fica tranquilo, a gente vai ter outro filho, assim, porque era um negócio nunca Muito difícil, visto. Muito difícil, Nunca visto. E aí ele comentando que ele viu uma enfermeira no momento, assim, a cabeça do cara, e foi perguntar à enfermeira como é que é a estatística, blá, 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 foi perguntar isso. Ela só falou assim, fica tranquilo, nunca vi dar errado, vai estar tudo bem. Ele só falou assim, nunca vi dar errado, tá tudo bem. Só falou isso. O cara falou que, assim, a vida dele mudou depois daquela frase e deu tudo certo, ele tá bem, de vez em quando ele falou que ia em hospitais, inclusive, pra poder dar o depoimento dele, essas coisas. A pessoa não era amigo, não era isso, não era disso, era uma pessoa que ele foi fazer uma consulta estatística que poderia ter feito no Google, que ia dar, e a pessoa falou assim, fica relaxa, nunca vi dar errado. E aquilo marcou ele absurdamente. Então teve alguma situação, alguém... Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque as pessoas, de vez em quando, elas estão muito com sabe a melhor palavra, ouvido fechado, aquelas coisas. Acontece tanta inspiração, tanta coisa à volta, a pessoa tá tão assim... Que não percebe, tipo assim, se fosse fazer um bonequinho, um desenho assim, todo mundo, vem, vamos crescer, e a pessoa tá aqui, não, eu vou... sei lá, alguma coisa nesse sentido, ou, não, deixa eu ficar olhando pra esses 3 caras aqui, tem 1 milhão assim, te empurrando pra cima, e o cara esperando aqueles 3 puxar a corda, assim, porra, pelo amor de Deus. Cara, tem uma pessoa que teve uma mudança. Na verdade, eu costumo ver a trajetória da vida como pessoas que, para cada fase, ela vai ali, porque são fases que onde você quer chegar vai mudando. Sim. Mas tem uma gestora que eu tive nessa vida, falando da vida profissional, que eu lembro que um dos primeiros meses, assim, que a gente foi bater o resultado financeiro, que o resultado não veio, tem mão na cabeça e falei, ferrou, ela vai me matar aqui. E era o meu primeiro apresentação de resultados. Eu estava recém-chegada na empresa e a gente ia fazer com 3 meses a cada trimestre. Ela me inspirou. Ela ali foi o divisor de águas. O posicionamento dela foi um negócio fantástico quando ela viu aquele resultado que não veio. Foi um posicionamento de, primeiro, calma, respira, precisamos achar alternativa e como vai ser o depois. Porque mais do que mostrar algo que não deu certo é o como vai dar certo. Mas foi a sabedoria pela qual ela conduziu. Porque um líder, ele, assim como ele é um exemplo, todo mundo espera que ele faça alguma coisa, né? Você tá aqui todo em bando, tem que ter alguém que você guie. E essa guia sua, se ela for atropelada, o bando vai atropelado. Se ela for serena, ela vai passar essa harmonia. A harmonia da atitude vai vir para o todo em escala. Perfeito. E o posicionamento dela ali mudou. Ela falou assim, por que você tá tão desesperada? Primeiro, por que você tá nervosa? Você tá tentando falar e justificar antes da gente começar a reunião. Era um padrão que eu tinha vivido e que eu não tinha me dado conta. Que era aquele padrão do medo, era aquele padrão do ferrou, não tem plano B nenhum, dá pra ir daqui pra aqui e agora. Você tão controlado com plano A e B, tá sem você, sem plano B, você tá... Isso, eu falei, e agora? E aí, naquele momento, ela falou assim, eu quero que você se escute. Para, respira e vamos pra frente, vamos escutar. E aí eu comecei a fazer análise para ela e comecei a mostrar como que a gente fazia.
Depois a gente saiu para conversar, ela falou, ali, e ela fala isso, ali eu tinha uma Maria antes e uma Maria Neves depois. Ali mudei a chave. Porque neste mundo, neste mercado acelerado, produtivo, com tantas coisas, a gente tem um papel também de dar essa sustentação quando não dá certo. E esse não dá certo é um momento super decisivo. Se você não tiver um controle emocional, você perde o bando todo, porque ele está esperando que você segure as rédeas. Então, a partir dali, ela falou, né? Deu alguns legados que foi, você está preparada, você conhece o negócio, você se dedicou, tudo na sua cabeça planejada, já foi. Segurança. Só segue, tranquilidade, reversão. E dali a gente fez uma jornada linda juntos. Levei essa amizade até hoje. E olha de novo, cara, não foi grandes coisas. Cara, para, só respira. Respira. É isso. Vamos sair juntos. Vamos sair juntos disso. E aí o processo, aí ela é inspiradora também no Divisor de Águas, porque ela me inspirou a também ser assim com os meus líderes. Perfeito. Sem dúvida. Sem dúvida. O ciclo do positivo, medo, o ciclo do... Você já vem a Maria, já vem não sei o quê. Calma. Estamos aqui juntos. Tô aqui juntos, você vai fazer, porque é importante que você faça, né? Assuma seu papel. A gente tá aqui, ó, de mão dada. Vamos pra frente, segurança. Então, ali, pra mim... É o tema do impacto positivo, você fazer a corrente do bem, né? Também, a corrente do bem, cara. Se aquilo te impactar positivamente, sem absoluta certeza que você vai fazer outro e vai ser lembrado... Não, e vai dar certo. Ao longo assim, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Eu costumo dizer, se não der, a gente faz dar. É isso. Então, se não der certo, a gente vai buscar alternativa e vai fazer dar. Mas não sofre. Você monta grupo, né? Você não fica com pessoas fugindo de você, com receio de contar o que está acontecendo. Gente, sentimentos como medo, sabe? Aquela euforia só te desarmoniza, né? Te deixa frágil. E aí você vai aprendendo. Eu ouvi um pouco da Neilane, que trabalha comigo, ela sempre falou assim, quando você fala 10 anos, 15 anos, 20 anos, de experiência em qualquer lugar, em qualquer segmento, ele não vem porque você estudou só alguma coisa, porque você viveu. Sim, você teve os bons, os ruins, um que deu muito certo, outra coisa que mais ou menos, os planos B da vida, mas essa é uma soma de cadência dessa tua experiência que vai fazer com que chegue ali na frente você saiba o melhor caminho, além do método, além da matemática, além de tudo, a tua própria experiência. Não, e vamos lá. E eu vou dar uma opinião minha. Só isso serve agora. No mundo onde tudo muda em 6 meses, a tua experiência é só isso que serve. Não, porque essa experiência de 20 anos, porque a metodologia não é mais a mesma. Não, porque esses 30 anos de experiência, eu sei que no projeto... Os projetos não são implantados mais dessa forma. Então, cuidado para usar essa experiência, essas vivências práticas de situações, e principalmente relacionado a pessoas, a você como pessoa primeiro e a pessoa que tem um mega valor. As pessoas confundem que técnicas, metodologias, isso não tem valor zero, porque o mundo mudou completamente. Então as pessoas têm que usar isso certo. Exato. Esse exemplo foi sensacional, Brasinho. A experiência isso que conta. O que calibra, né? Ela é o que calibra. Você vai ter vários grupos de conhecimentos que você vai pegando durante a sua vida, mas como você é capaz de juntar tudo aquilo com a sua experiência para sair numa maneira melhor de um problema, é que tá o negócio. Perfeito. A experiência tá aí, o conhecimento tá aí. Nunca tivemos tanto à disposição. À disposição. Tá isso, à disposição. Você vai usar o quê? Você não sabe como usar, né? Exatamente. Como é que eu ligo os pontos para sair de uma situação difícil? Eu acho que essa é o que a experiência Então, no conflito, gente, respira. Boa, excelente. Respira. Essa frase é boa. Qual a sugestão que você tem para mim? Pare e respira. Respira. Porque ali vai vir, efetivamente, peraí, o cenário assim, eu já vivi isso, era parecido, eu vou usar dessa forma, eu vou agir com atitude assim, vou chamar todo mundo e seguir mais forte. E comemora também, pare e respira e vê se você tá indo bem. Dá parabéns, no final do ano passado, parabéns, né? Os parabéns que a gente falou no final do ano passado. Quem tá assistindo a gente tá em fevereiro, gente, foi em janeiro de 2025. Tá conversando aqui com o André Martinez, que é um dos donos da Uso Space Digital. Fala, cara, olha o projeto Conexão, organizei o site da empresa, olha a linha. Cara, o que é a sugestão? Preciso fazer isso. Aí, qual foi a dica dele? Posso te dar uma dica super legal? Vai tomar um cisto de cerveja. Eu falei, não, mas, cara, olha o que você transformou, olha como é que você organizou. Vai comemorar o que você fez, cara. Assim, em vez de você querer organizar, cara, olha a tua ideia, olha no que você transformou, olha como é que você organizou. Tu tá querendo opinião pra quê, cara? Daqui a, sei lá, tempo a gente fala de opinião. Então, às vezes, a gente tá tão acelerado que às vezes a gente tem que dar, assim, esse exemplo que você deu. Calma aí, dá pra você parar e comemorar do que você daqui? Porque a gente tá sempre querendo mais. Então, acho que esse é um ponto pra galera que tá aí ao longo desse ano,
Cara, comemore e vê o que você já conquistou antes de querer sair acelerando, né? É isso. Manda aí, antes da gente agora fazer a final, acaba aí. Manda a última já e um papum aqui pra depois a gente fazer os fechamentos. A última que você falou que você é muito organizado e gosta de viajar, qual a próxima viagem? E a pergunta também, quando você vai pra viagem, você faz o roteiro inteiro ou você deixa alguma coisinha pra lá? Diante do que eu falei aqui, diante do que eu falei aqui, eu acho que tem alguém em casa que já faz. Não. Pelo que eu entendi, ó, vai, fique, não reclame, eu acho que não foi ela que fez, não. Muito Qual é a bom. próxima? Temos já? Cara, temos já. A gente vai fazer uma viagem agora próxima pra Madrid, Portugal, vamos pra Europa com a família. Mas sem negócio de viagem coxinha de ficar em hotel, não. É trip raiz. Já falei que tem nota. Tem nota. Eu sou, né, competitiva. Eu boto mochila, tênis e vou viver muito bem com eles, conectados com o esposo, com os filhos, com o que a vida proporciona, porque a gente tá aqui pra isso, pra ser feliz. Vai Barcelona também, só Madrid? Barcelona também. Então, assim, se você tiver algum lugar de comida brasileira, você me dá uma dica. O pessoal foi uma vez em Barcelona. Eu falei, cara, deve ter algum lugar aqui no TripAdvisor de comida brasileira. Não sei que é lá brasileira. Eu falei, vou lá. Putz, dava pra ir andando, que eu fiquei bem no Las Ramblas, assim, cara, pensa num lugar ruim. Assim, tem outras coisas que eu não posso falar aqui na gravação, que era no final, cara, não, é legal, vai lá em casa, depois não sei o que, mas assim, pensa o ambiente, o lugar, assim, tudo ruim. Não deu. Era uma birosca, tudo ruim. Então, se tiver algum lugar que fala assim, cara, eu fui lá comer a comida brasileira, assim, vários restaurantes bons, enfim, comida. É espetacular. Não, foi em Barcelona, isso foi em Barcelona. Tá. E verão, né? Verãozão bombando. Assim, vocês descobriram alguma. Porque não era trip de turista, de vou no restaurante estrela Michelin, não era nada disso. Não. Era assim, birosca, onde eu falei, ia no salgadinho, ia não sei o que. Eu falei, deixa eu ver aqui uma comida brasileira. Nossa, que lugar ruim. Putz, péssimo. Então, a próxima viagem. É tudo programado. Os filhos fizeram a programação, me apresentaram. Que legal. Teve a noite da apresentação em casa. Tá vendo? Projetaram. Foi, quem ficou com Madrid, Barcelona, o mais velho botou, vamos sair daqui, não sei o que, com link, hiperlink, abria. Eles gostam de futebol? De futebol. Então vai pro Santiago. Tá tudo lá. E o mais novo falou assim, agora, nos próximos dias, eu mostro como é que vai ser lá em Portugal. Pronto. E ele tá lá mostrando. Que legal. Mas a gente vai. E eles que fizeram, então vambora. Depois eu mando pra vocês a nota. Essa é aquela apresentação que não tem. Essa é aquela apresentação que não tem argumento. Porque como foi eles fizeram? Pô, se você argumenta, mas não era eu que tinha que escolher, você tem que se ver. Só vai, se joga no roteiro e a gente vai ser feliz com aquilo que a gente busca na vida. Então, assim, antes do encerramento, teve uma pergunta. Você já perguntou que você gosta de hobby, coisa com família, mas teve uma que a gente sempre pergunta que é importante. Aqui antes a gente fez o fechamento. Qual é o teu superpoder? Você já falou alguns deles, mas fala o seguinte: quando amigos e familiares, parentes, assim, porra, deu um problema. E eu mesmo da informática. Fulano, Fernando, vem aqui mexer no. Qual a televisão que eu compro? O que eu tenho a ver com a televisão? Só porque acha que você trabalha em tecnologia, você sabe as melhores televisões. Não, configura meu celular pra mim. O que eu tenho a ver com configuração do celular? Que assim, sabe aquela. Aquela assim, ó, se a família ou amigos pedir, quem tem que fazer tem que ser você. Ou então participar, mas quem tem que fazer é você. Então, aquele superpoder. Não adianta que não faça se você não estiver envolvido. Essa tá fácil. Porque é forte. Comunicação. Eu sou a pessoa de comunicar, de fazer o fluxo todo, mas eu que vou para frente para comunicar e fazer os polos se conectarem com metodologia de entender quem é o público que eu vou falar. Então, para mim, comunicação... Até assim, eu tive que organizar uma festa da família. Você que tem que ir lá falar com todo mundo como vai ser. Eu tenho que puxar o bonde todo e explicar como é que vai ser a dinâmica. Porque essa já é a Maria que vai dar a ideia de como vai acontecer o rolê. Tem gente brigando, cara. Maria vai lá e conversa. Vamos lá falar das regras do jogo. O jogo vai começar assim, alguma tem objeção? Não tem? Então a Maria sempre é aquela pensada que vai comunicar bem para todo mundo entender. Boa. E aí eu passo, né, gente? A comunicação, a gente tá falando, seja na vida pessoal, mas no âmbito profissional, e a gente passa por esses dilemas nas empresas, você vai elencar. Comunicação tá lá. Tá ruído no setor A, setor B, uma coisa corporativa que um não entende com o outro. Comunicação ela tem que ser afinada para todos. Se tiver uma boa comunicação, juntar todo mundo, vai dar certo. Sem dúvida. O ponto vai dar certo. E aí ele tem que ser calibrado, né? Você comunica aqui, volta de novo, reforça, vê o que é que entendeu, reforça. O segredo do mundo é alinhamento de expectativa. Ele é isso. E comunicação. Se não for nessa... Então vamos lá, para fechar, para os dois, aí a gente sempre fecha com os dois, como a gente está no início do ano aí, para levar um recado, normalmente são 3 coisas, dessa vez eu vou fazer 4, tá? Só para o início do ano. Vão ser 3 coisas e um desafio, e para Maria vai ser o maior desafio desafio que ela viveu nos últimos tempos da vida dela.
O que são as 3 coisas? Primeiro, rodada de arroba. Quem quiser acompanhar, seguir, enfim, conhecer mais de você, das histórias, seguir, aprender com vocês, rodada de arroba. Segundo, que vocês deixassem uma frase, uma mensagem final pra essa galera aí, pra eles refletirem e agirem. Vou repetir o que eu falei no início. Tirar a bunda da cadeira. O que é uma coisa nova que eu tô pedindo agora no início do ano? Que assim, acho que 2026, gente, vai ser fantástico pra todos vocês. Mas vocês precisam abrir espaço na mochila pra coisas novas. Então, se vocês tivessem que esvaziar alguma coisa na mochila de vocês pra trás, pra botar coisas novas nesse ano, o que vocês iriam esvaziar? O que vocês iriam tirar de alguma coisa que aconteceram? Enfim, o que vocês iriam esvaziar da sua mochila pra abrir espaço de coisa nova? E depois, se preocupa em falar muito, a gente vai repetindo. E o desafio. O desafio, o Fernando já passou aqui, já sabe, é o seguinte. Muitas pessoas passam na nossa vida e ajuda a transformar, e ajuda... Somos quem nós somos. Como são muitas e não dá tempo de falar aqui, senão a gente fica até amanhã, o desafio é você vai ter que escolher uma em nome de todas para fazer um agradecimento. Uma em nome de todas. Para, assim, por ser quem você é, por todo aprendizado, por qualquer uma. Pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa. Mas só pode ser uma em nome de todas. Por isso que é bom de você depois ser co-host, que aí você já falou uma, aí por cimentos de plantão, aí depois você volta e fala de outra. E depois, aí quando vem mais vezes, esse é um pretexto para a pessoa voltar. Para poder falar de novo de outra pessoa. Então, acho que normalmente esse é o maior desafio aqui, porque como são tantas pessoas que fazem parte da nossa vida, você falar de uma é bem difícil. Por isso que é o desafio. Então vamos lá. Rodada de arroba, uma frase, uma mensagem, enfim, final e recado pra turma. Eu lembrando pra responder. O que é uma coisa que pra esvaziar a mochila, eu falo assim, cara, eu preciso esquecer e tirar esse meu coração da minha cabeça pra liberar coisas boas pra vir. E o desafio de, mais uma vez, o Fernando é mais uma vez, eu queria agradecer uma pessoa em nome de todas. A gente sabe que a gente nunca faz nada na nossa vida aí sozinho. Vamos no arroba? Vamos na arroba primeiro. Próximo você vai me puxando aí também. Bom, para me acompanhar aí nas redes, LinkedIn e no pessoal, Maria Neves Rocha 12 é o meu LinkedIn, meu arroba. Vai lá que... Nos dois no LinkedIn, Rocha 12 também? O 12 é um número. O 12 é o número. Maria Neves Rocha 12. Por que o 12? Vai que é numerologia, né? Não. Veio sozinho ou você escolheu? Sozinho. Não sei se você escolheu. Não, porque como você usou nas redes... Eu falei pronto. Eu usei. Veio, ficou e ficou bem. Ficou bem, deu certo e fiquei bem. O que mais? Maria Neves Rocha 12 numeral. Boa. Segundo é uma frase, uma mensagem final aí pra galera começar 2026 voando. Eu costumo dizer que a mente, ela comanda. Não é pra Maria. Eu penso que se você tá bem, você vai chegar em patamares e você vai controlar. E esse é o desafio, né? Controlar a mente, as emoções, os sentimentos, as relações. Então, mente sã, corpo sã. Cuide de você, cuide do seu templo, que é o seu corpo. Se você está bem, você reflete em todos os aspectos da sua vida. Então, mente sã, sem dúvida. sã. Sem dúvida. Desde que o mundo é mundo. Sem dúvida. Terceiro, o que se você tivesse que, assim... Cara, preciso esvaziar a mochila, tirar da minha mente, do meu coração, para que 2026 seja bom, porque de vez em quando a gente arrasta, né? A gente quer coisa nova, mas a gente fica preso por umas coisas. Cara, não larga isso pra trás e vai. Que se esvaziava a mochila de alguma coisa, algum acontecimento. Cara, eu costumo fazer esses descartes meio que frequentes, assim, da vida. A gente vai passando o tempo e os anos, e você vai entendendo dar peso àquilo que é importante na sua vida. Mas eu falo e dou o recado para todo mundo que é a sobrecarga, sobretudo de trabalho, assim. Você vai definir o ritmo, você se conecta com a empresa e com as organizações, mas diante do teu compromisso, do teu foco e dedicação, o resultado vai vir. E às vezes você bota uma intensidade muito grande em algo que já vai vir. Então, que a gente tenha mais anos e anos, sobretudo esse ano, seja leve e produtivo. O leve é a forma de você encarar, porque trabalho vai ter dinamismo, o mundo acelerado, mas a forma que você vai encarar. Então, menos peso nas coisas, mais praticidade, mais leveza, para que você tenha saúde para levar tudo para frente. Boa. E só vou abrir uma aspas aqui, eu não gosto de ficar no final falando, mas teve uma pessoa que falou uma coisa aqui que marcou, que a gente tem que tomar cuidado. Ele deu exemplo de frutas. Cuidado com o tempo das coisas. A gente quer acelerar as coisas? Pode ter. Mas uma coisa é você pegar uma fruta da época e outra coisa é você pegar uma fruta em qualquer momento fora da época. Você sabe que os sabores são diferentes, que não é a mesma coisa. É isso. Então, às vezes, as pessoas querem acelerar coisas que não devem acelerar. E o resultado vai ser diferente. Respeito o momento onde eu estava falando também, conversando um pouco com a Ney, falando sobre isso. A gente ter a sabedoria de entender que tudo tem a sua cadência, o seu ciclo, o seu momento. Boa. E é o tal do respira, para e pensa. Para que você... Coisas menos pesadas, você vai trabalhar, mas com menos intensidade, não só no trabalho, mas na sua vida. Viva! Um dia desse eu estava vendo um artista aí falando
E no show, ela estava num show e ela viu que todo mundo na frente estava filmando natural. Ela falou, para tudo. Eu tenho certeza que vocês, né, se esforçaram para estar aqui, compraram assim mais apertado, enfim. Vivam o momento. Vocês esperaram que tudo isso acontecesse no show, e aqui o show tá lindo, maravilhoso, vocês estão parados sem viver aquela música, aquela emoção e aquele momento. Então, viva. Boa. Viva cada etapa, sem muita intensidade. A gente já quer pensar no amanhã, já quer pensar como é que vai ser a noite. Calma. Boa, toma a fruta na hora certa, no tempo dela. Espera ela ficar pronta. Antes de tirar ela do pé, espera ela estar na... É isso. E agora, olhando pra câmera, o seu desafio tem que ser ciumentos de plantão, já tô avisando. Ai, meu Deus. Por isso que ela vai ter que voltar, Ai, a gente sabe, óbvio, né, que tem muitas pessoas importantes, né, assim, várias, mas um agradecimento em nome de todos. Tudo podia ser diferente, né? O agradecimento, ele vem lá de trás. Eu quero agradecer a minha mãe. Tem que ser ela, inspiradora. Sempre teve a base do conhecimento, o esforço, a dedicação. Ela arrastou pelo exemplo, sem dúvida. Então, nos dias de cansaço, nos dias de trabalho, nos dias de foco, a gente via que por trás ela dizia assim, olha, só vou sossegar quando os meus filhos estiverem formados, estiverem bem, estiverem felizes. Ah, legal. Então, vai para ela o agradecimento, não tinha como ser diferente, porque ela inspira, depois de tanto tempo, com os 4 grandes, ela faz concurso público, ela passa em 2. Ela passa no mesmo concurso público 2 vezes. Caraca. Abril, ela passou... E depois, 3 anos, 4 anos depois, abre o mesmo concurso, na regra por dia, ela passa de novo. Tem exemplo melhor? Eu poderia esperar, eu poderia contar para vocês vários exemplos de profissionais e pessoas que mudaram a minha vida, mas sem dúvida começa dentro de casa e tem que ser por ela. E toda vez que eu dizia assim, eu tô tão cansada, eu acho que eu não vou para aula, eu não vou fazer cursinho, etc. Ela falava assim, você só toma um banho, tira essa roupa apertada, come, amanhã é um novo dia. E esse amanhã era máximo. E hoje, pra vida, eu falo assim, é só basta a gente dormir, ressignificar, amanhã você tá com outra energia. Então vai pra você, mãe. Como é que é o nome dela? Lúcia. Opa, tudo bem, dona Lúcia? Parabéns aí, parabéns pela filhona, incrível, né? Então isso é mérito também da senhora. Pô, sensacional, boa. Essa foi fácil, né? Pô, essa inspiradora. Foi fácil. Aí tem tantas outras, mas que passam na vida da gente, a gente não constrói nada sozinho, sempre todo mundo, né? Legal. E aí vai pras mães, mulheres, eu tava participando de um projeto na empresa voltado a mulheres mães, e falava desse desafio da gente nesse mundo corporativo crescendo, né? Vindo com uma camada forte, representativa nas empresas, e falando dos desafios. E a nossa rede de apoio, ela faz toda a diferença. Há 20 anos atrás, 23 anos atrás, quando tudo começou a acontecer para mim, desde atendente de call center à diretoria, e também, né, em alguns momentos, participando ali de decisões como VP, eu olho a trajetória toda, nossa, quantas pessoas não passaram para inspirar, para dar aquela palavra, para virar seu mindset? Mas, sobretudo, de novo, vocês perceberam que a minha base ela é super forte. Eu tive um parceiro super... né, falei para a Ney ontem, na primeira proposta, com um filhinho de 5 anos, falou assim, olha, tem que ir para o Rio de Janeiro fazer um projeto, passar a semana toda, são 3 meses. 3 meses foram 8 meses. E ele tinha apenas 5 anos, o meu filho mais novo, e o meu parceiro, meu esposo Bruno, falou assim, vai. Show. Vai que é tua. Então faz toda a diferença. Das pessoas que apostam. Mas talvez ele acreditava mais ali em mim. Eu falei, como? 5 anos? Eu só quero assim, fazer o meu trabalho. Não, vai. E aí é a máxima de estejam com pessoas que botam você pra frente. Escolha os ciclos que você vai. Escolha os amigos que você quer fazer. O que a gente está fazendo aqui, a gente trabalhou junto, o Wellington foi super parceiro, aprendi muito. Enquanto cliente, ele com foco, as metodologias. Hoje, Wellington, eu falo de cases que eu participei, que fez parte do que você provocou a gente, super importante. São pessoas que marcam, né? Que botavam os desafios, fazia a gente desafiar. Então, estejam diante e perto de pessoas que queiram estar, que agregam, que incentivam, que apoiam, que falem o que eu acho que é importante, mas que você cria esse ciclo. Não, e principalmente que te provoque, não só aquelas pessoas que falam parabéns, parabéns, vai te ajudar em... E agora, o que você vai fazer? E agora deu errado, como você vai fazer? Não, consegue, mas deu merda. E agora? Então, escolham as pessoas, que essa tá na tua mão. As escolhas para onde você quer ir, onde quer chegar. Boa. Sucesso para nós. Obrigado, e mais uma vez, cara, que honra ter aqui. Eu falo que assim, meu desafio é sair daqui sempre com a cabeça voando. Então, a gente começando de forma incrível aqui. E aí, meu amigo, obrigado também por estar aqui, que show. Diferente, né? E vai ser um ano incrível para você também, eu tenho certeza. É diferente estar desse lado aqui, né? Porque aí é muito mais sobre levantar a bola do que cortar a bola. É muito bacana.
Bom, meu LinkedIn, né? É Fernando A.S. Alves, tudo. É o mesmo lugar, não tenho criatividade nenhuma. Gozo, Maria Neves. Fernando A.S. Alves. O que você falou de uma frase, né? Uhum. Eu acho que eu falei da vez que eu vim aqui, eu ainda continuo com ela. Eu acho que a gente tem que tentar fazer o mundo parar de ser um pouco dessa bipolaridade maluca que a gente tá. Eu realmente acho isso. Acho que a gente tá vivendo tempos perigosos, sabe? Então eu acho que a gente tem que começar a ser um pouco mais crítico quanto a todos os lados, não tô colocando lado, mas parar de, se esse aqui tá certo, esse tá completamente errado, é começar a ouvir mais, parar com essa bipolaridade. Realmente acho, cara, se eu fosse dar uma frase, então vamos parar com a bipolaridade, seria essa. Eu vou até falar um pouquinho mais. Eu acho que o tema hoje não é nem bipolar, hoje o tema é o seguinte, você só olhar, unilateral, só tô olhando pra um, porque, talvez seja essa. Porque o tema assim, pô, se eu só gosto de carro vermelho, eu só olho carro vermelho, e cuidado com as redes sociais, os algoritmos, o algoritmo só te joga pro que você só gosta. Então assim, cara, você só olha isso, cara, eu não consigo olhar um carro diferente, porque você só olha uma coisa, e a rede social só te joga aquela coisa, a rede só te joga uma coisa, e você vive, e eu falo, mas, enfim, para algumas pessoas tem essas discussões, eu falo, gente, vocês estão tomando cuidado, que o algoritmo, rede social, tudo isso, é igual advogado. Ele vai pegar aqui alguns contratos, vai entender o ponto de vista do seu cliente e vai tentar sempre olhar aquela lei, aquele contrato, do ponto de vista do seu cliente para defender ele. Faz parte da profissão. Aí é que é uma coisa de profissão. Só que se você só olhar do seu lado, não é que você tá certo. Só que você não está olhando os outros. Existe os outros. Você não é que você precise mudar, é que existem os outros lados que, inclusive, pode te abrir novas mentes. Então, cuidado, porque os algoritmos, inteligência artificial, rede social, blá, só tá te jogando pra você só olhar assim. Aí você vai pra uma discussão cheia de argumentos válidos. Mas qual o problema? Você não conseguiu sentar e olhar o outro lado. Eu já repeti aqui algumas vezes da Johnson & Johnson, César, acho que foi o César, acho que foi ele. Ele esteve aqui comentando que ele estava estudando uma outra religião. Ele falou, cara, chegou um momento que ele queria brigar, mas como eu vou brigar com quem se eu estou estudando sozinho? E assim, só que depois ele foi, faz sentido. Porque normalmente a religião acho que uma das coisas mais, é sua, não é? Passional. Faz sentido. Ele não mudou. Mas ele falou que aquilo abriu a mente dele de uma forma de você falar assim, putz, cara, é porque a gente não tá acostumado a olhar. Então foi ótimo você trazer isso, porque assim, é ano de eleição, que é o que mais ficou explícito, mas o que a gente tá falando não é sobre isso. Não, é sobre tudo, cara. Isso você leva para outros temas da sua vida e talvez até piores do que, mais impactantes do que... Pelo jeito que a gente tá vivendo, você fala assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto do Corinthians. Então você não gosta do Palmeiras. Não, eu só falei que eu gosto do Corinthians, porque agora quem gosta de um, odeia o outro. Não, eu só gosto de um, então eu acho que tem que ser assim, amar um e o outro. É isso, eu acho que a gente tá vivendo um momento bem perigoso. O que você vai esvaziar a mochila? O que você fala assim, cara, isso aqui... Eu acho que, eu tava pensando você falando assim, foi importante, porque eu acho que eu vou deixar pra trás a culpa pelos erros que eu fiz, sabe? Boa. Porque eu sou muito, eu pego muito no meu próprio pé o tempo inteiro, e quando eu erro, eu pego muito no meu pé, eu fico, sabe, martirizando aquilo por um tempo, eu vou digerir, mas demora um pouco. Então eu acho que eu quero tirar essa culpa dos erros. Bom ponto. E quero deixar no passado para poder fazer novos erros e novos aprendizados no próximo, então acho que eu deixo isso. E isso é bom, e assim, gente... Prestaram atenção no que ele falou? Eu conheço vários, e eu também, que assim, você ainda fica remoendo, e cara, já passou, não tem mais o que fazer. É isso. E aquilo vira e mexe, e assim, apaguem de verdade. Porque, não, apaguei. Aí daqui a 3 meses acontece alguma coisa, mas aquele negócio lá atrás voltou. Cura, né? Você não fecha o buraco. Perfeito. Se curem, né? É isso, eu acho que é isso. Excelente. E aí, qual que era a última? Agora um agradecimento em nome da outra vez já falou. Agora... Falei da Natália, minha esposa, então dessa vez eu vou falar da minha irmã, cara, que ela é uma pessoa muito batalhadora, assim, principalmente no ano passado, a gente passou por poucas e boas, e ela sempre esteve junto, sempre esteve apoiando, a gente fica meio longe, né? Eu sou de Guarulhos, eu morei muito tempo lá, ainda mora lá, sou o único da minha família que mora em São Paulo, todo o resto ainda mora em Guarulhos, e ela fica por lá, ajuda com os meus pais, então ela é uma batalhadora, uma pessoa do bem, sabe, ajuda todo mundo, sempre está disposta, sempre acabou de ter um filhinho dela, meu afilhado, Miguel, fez 1 ano agora, então acho que eu queria agradecer ela pela parceria que ela teve, sempre teve lá por mim, e a gente quase nunca fala, né, irmão, então parece que tá por lá porque tem que estar. Tem que estar. Não, mas ela sempre teve mesmo, então eu queria agradecer ela. Como é que é o nome dela mesmo? Daniele. Boa, Dani.
Ainda é Dani. É Daniele ou é Dani? É Dani. Todo mundo chama de Dani, mas é Dani Alves. Sensacional. Ainda. Tinha até camisa na seleção, né? Aí, ó. Dani Alves. Boa. Que top. Então eu queria agradecer ela. Boa, Dani. Obrigado você por mais uma. Boa, obrigado irmão, mais uma de muitos. Obrigado. Vamos junto. Legal, de novo, obrigado. Eu ia falar um tema agora pra fechar e só pra começar o ano, mas eu vou mudar. Normalmente eu não deixo recado final, mas eu queria deixar um recado pra vocês aí que já estão assistindo a gente aí há várias temporadas, já estão de saco cheio de ver minha cara aqui. Mas a gente fala muito de case de sucesso, a gente fala muito de coisas que dão certo, que vai evoluir, e a gente fala pouco de lições aprendidas com erros. E quando fala do básico bem feito, é só não cometer o erro de novo. Então, assim, gente, se você aprender a não cometer outro erro, o básico bem feito vai ser feito e você vai ter um resultado melhor. Então, é só tomar cuidado, gente, que assim, o básico bem feito... Cara, como é que eu faço o básico? Cara, é só assim, deixa eu não cometer o erro novamente. Então, assim, foi legal dar esses exemplos deixa de não me cobrar muito, deixa de conseguir evoluir, assim, cara, não cometa os erros que você cometeu. Você vai ter um resultado incrível se você não repetir erros. Já parte assim, não, eu quero fazer... desejo que vocês façam um ano incrível, que traga inovação, desejo um monte de coisa pra você, que você dê o seu melhor, você chegar no final do dia, você deu o seu melhor, dane seu resultado, vai ser bom. Mas assim, acho que pra esse primeiro episódio aí que a gente tá gravando em 2031, eu só falo o seguinte, só não cometa os mesmos erros e evite erros evitáveis, porque assim, tem coisas que você não precisa cometer. Se você não cometer o erro, o básico bem feito vai ter que ser feito, vai vir de forma agir. Então, assim, obrigado mais uma vez, galera. Obrigada. Obrigado aos patrocinadores, obrigado aos apoiadores. Vocês estão vendo o quanto é importante a gente levar esse conhecimento gratuito por todo mundo. Obrigado pela confiança. E até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau, tchau.